Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 196 Decisão sobre It 02. Terceira pessoa POV. It, 296 depois de Cristo. O que você quer dizer com isso? Jon olhou para a princesa no meio da sala depois de suas palavras, olhando-a com desconfiança. Preciso da sua ajuda. Não, todo It precisa da sua ajuda. Ela disse, enquanto ele balançava a cabeça. Você espera que eu ajude seu povo a sair da crise? Você não acha que está pedindo demais? Jon respondeu com um tom quase cético diante do pedido aparentemente absurdo. Sei que estou pedindo demais, mas acredito que você pode mudar o rumo dessa luta que estamos perdendo, que você pode salvar meu irmão e todo o meu império, ela respondeu, com Jon ainda observando-a com os olhos semicerrados. Se você acha que vou enviar meu povo para morrer em uma guerra que não tem nada a ver conosco, é melhor você ir embora, princesa, disse Jon, sua voz claramente descontente com o que tinha ouvido. Por favor, eu imploro. Ela quase implorou, aproximando-se dele enquanto se ajoelhava diante dele. Meu pai me mostrou o mapa que você fez. Como você sabe tantas coisas? Ela questionou, quase exigente, embora seu tom revelasse desespero. Isso não lhe dá o direito de me questionar sobre meus assuntos, princesa. Estou pedindo que você saia do meu quarto educadamente, enquanto eu ainda posso, Jon continuou, seu tom sério. O que você quer? Estou disposta a dar tudo o que puder para você lutar conosco. Ela persistiu, ainda de joelhos, claramente não querendo perder a chance de convencê-lo. Por que você acha que eu com 20.000 homens faria alguma diferença? Esta guerra não é minha. Eu não vou me envolver em algo assim, e não importa o que você ofereça, nada fará os Articans lutarem por It. Eu já acho absurdo o suficiente você me pedir algo assim, Jon disse, começando a ficar exasperado com ela. Ouvi o que você fez na estrada. Muitos homens testemunharam sua luta, e eles chegaram na capital hoje também. Eles disseram que você simplesmente massacrou todos os inimigos. Você até enviou animais atrás deles. É assim que você sabe de tudo, como aquele mapa, não é? Você pode controlar animais? Ela murmurou, olhando para ele como se tivesse descoberto um segredo, enquanto Jon apenas suspirava. Mesmo assim, tenho meu lar para onde retornar. Estou aqui somente para negócios com este reino. E depois disso, irei embora. Você também pode se levantar. Não quero uma princesa de outro reino ajoelhada diante de mim, implorando por algo que não posso dar, ele disse. Por favor, você quer riquezas? Terras? Eu até aceitaria ser sua concubina e me mudar para seu reino. Eu faria qualquer coisa, desde que você salvasse meu irmão e meu país. Deixe It nas mãos do meu pai e da minha família, ela disse, seu tom claramente implorando enquanto colocava a cabeça no chão aos pés de Jon. Mas o rei Artica não podia aceitar isso. Sinto muito, princesa, mas não há nada que você possa oferecer que me faça mudar de ideia. Terras tão distantes não me interessam. A riqueza de It não é algo que eu busque, pois já sou muito rico. E além disso já tenho 3 esposas, comentou Jon, enquanto um brilho triste passava pelos olhos da princesa ao ouvi-lo. Ele não sabia se era devido à sua recusa de suas ofertas materiais ou à sua rejeição dela como mulher. Talvez fossem ambos. Iori permaneceu em silêncio por um momento, sem saber o que dizer, e Jon suspirou antes de continuar. Peço que você retorne ao seu quarto. É inapropriado para uma princesa estar na câmara de um monarca estrangeiro, Jon aconselhou. Jon caminhou até a porta e a abriu, olhando para os guardas. Acompanhe-a de volta ao quarto dela. Minha audiência com a princesa acabou, ele ordenou. Iori não disse nada, apenas se levantou, abaixou a cabeça, colocou o capuz sobre ela e foi embora. Jon fechou a porta e suspirou, pegando uma taça de vinho. Enquanto olhava para o céu acima da cidade, ele refletiu sobre o que tinha acabado de ouvir de um povo em quase desespero. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Esta não era sua batalha, e nada que ela pudesse oferecer o faria enviar seus homens para lutar, pelo menos até onde ele sabia. Se sua esposa Ygritte soubesse que a princesa havia entrado no quarto de Jon sozinha, a ruiva sem dúvida agarraria a princesa pelos cabelos, exigindo saber o que ela queria com o marido. Mesmo assim, Jon voltou a dormir, determinado a não se envolver nem pensar mais no assunto. Na manhã seguinte, após acordar, ele se preparou para o café da manhã enquanto era convidado para jantar com o Shogun e sua filha. Durante a refeição, o Shogun sorriu, relembrando uma das conversas que tiveram no dia anterior. Eu gostaria muito de testar você no pátio, Jon Dono. Tenho certeza de que suas habilidades serão bastante impressionantes, pois ouvimos sobre suas façanhas em Nin, ele disse enquanto tomava seu chá. A princesa sentou-se ao lado do pai, mas sempre manteve a cabeça baixada, comportando-se com etiqueta impecável. Ela não disse nada a ele, aparentemente tentando ignorar toda a conversa que tiveram na noite anterior, embora ainda roubasse alguns olhares quando ele não estava olhando. Jon, por sua vez, não via razão para começar uma conversa, pois não havia sentido em prolongar um pedido que ele não tinha interesse em atender. Ele conseguia entender as ações desesperadas dela em relação à salvação de It, mas isso não mudou sua posição. Ainda assim, ele refletiu sobre a situação. Ninguém gostaria de ver suas terras perdidas. No entanto, Jon os ajudou com aquele mapa, considerando as informações que ele poderia fornecer. Apesar da desvantagem deles, It poderia virar o jogo da guerra se o Shogun pudesse elaborar um plano estratégico sólido. Sim, dizem que você é o maior mestre espadachim do Império. Eu também gostaria de ver isso por mim mesmo, Jon finalmente respondeu ao comentário do Shogun. Bem, eu posso ser.
Por enquanto Oden respondeu com um tom modesto, embora ele rapidamente tenha acrescentado com um toque de tristeza. Mas meu filho vai me superar em breve. Jon notou a melancolia no tom do Shogun, e até Iori pareceu tremer um pouco, mas ele escolheu não pressionar o assunto. Não era preciso muita explicação para entender a dor de um pai relembrando um filho capturado, nem a determinação de uma irmã disposta a fazer sacrifícios para salvá-lo. Após a breve conversa, eles continuaram sua refeição pacificamente enquanto Daenerys e Arya, sentadas ao lado de Jon, conversavam com ele sobre assuntos mais triviais. As negociações formais seriam retomadas à tarde, deixando Jon livre pela manhã. Ele decidiu visitar o acampamento de seus homens para verificar Ghost e os outros. Assim que deixou o castelo e a cidade, Jon teve uma breve reunião com sua comitiva. Parece que o senhor está tentando fazer algo, comentou Jon calmamente, já ciente de que um espião os observava, possivelmente um dos homens de Orochi. Devemos agir, meu rei? Perguntou o guarda real responsável por organizar o acampamento para os outros articanos que ficaram fora da cidade. Ainda não. Tenho certeza de que posso lidar com ele até o fim da minha visita ao Império, como um presente para aliviar a guerra em Hit. Será muito melhor eliminar aquele espião entre eles, Jon respondeu calmamente. Depois ele levou Ghost para um passeio pela cidade, com a permissão do imperador. A aparição do enorme lobo branco sempre causava comoção nesta parte do mundo, ainda mais do que em qualquer outra cidade que Jon já havia visitado. Ghost, com 3 metros de altura e 6 metros de comprimento, parecia algo saído de uma lenda. Para os habitantes de It, ele não era meramente um animal, mas uma besta mítica, reverenciada como o grande protetor de It de acordo com as fábulas locais, o famoso Okushi no Makami. Ao passarem pelo portão do castelo, as reações não foram diferentes. O Shogun ficou cativado ao ver a criatura majestosa. Eu o reconheço como a criatura mais linda que já vi na minha vida, disse Oden, quase como se estivesse recitando poesia enquanto admirava os detalhes do lobo gigante. Ele se aproximou, encantado, apesar dos avisos de seus homens que temiam um ataque do lobo. Ghost, no entanto, permaneceu calmo, sintonizado aos comandos de Jon. Você tem uma criatura magnífica, Jon Dono. Devo admitir que é incrível ver você cavalgando algo assim, Oden comentou, ainda fascinado, enquanto Jon observava sua reação. Depois de algum tempo, Jon deixou Ghost descansar em um canto do pátio, onde ninguém ousaria perturbar a presença do grande lobo. Então, ele se aproximou do Shogun e comentou amigavelmente. Bem, já que estou aqui, por que não treinamos? Ele sugeriu. Oden pareceu considerar a proposta e finalmente um sorriso apareceu em seu rosto. A ideia de se envolver em um duelo amigável parecia uma boa distração, dada a situação difícil que seu império enfrentava. Rapidamente, outros se reuniram no pátio, criando um ar de expectativa. Seria o maior mestre espadachim do império contra o rei estrangeiro, que já havia ganhado fama por meio de rumores sobre seu estilo único, algo perdido há muito tempo em Hit. E então, um espetáculo de esgrima começou logo depois que eles estavam prontos. Jon teve que admitir que o homem diante dele poderia derrotar qualquer cavaleiro em Westeros, exceto talvez Arthur Dayne, se ele estivesse vivo. Um guerreiro cujas habilidades Jon havia testemunhado através de sua visão verde há muito tempo. Enquanto isso, o Shogun estava igualmente impressionado. Ele nunca havia enfrentado um oponente como Jon antes. Eles se moviam rapidamente, suas espadas colidindo com tanta força que faíscas voavam a cada impacto. O estilo de Jon era tão único quanto os rumores alegavam. Era uma técnica de luta lendária, perdida por mais de 2000 anos. Por mais que o Shogun quisesse elogiar o estrangeiro, ele não podia se deixar distrair. Ele precisava manter o foco porque perder Jon de vista por um momento sequer significaria sua derrota. A luta continuou, e suspiros de admiração percorreram a multidão, fascinada pelo confronto. Por fim, Jon encontrou uma abertura e com um movimento rápido, colocou sua lâmina no pescoço do Shogun. O silêncio caiu sobre o pátio. Todos assistiram incrédulos enquanto o maior mestre samurai vivo era derrotado. Jon então retirou sua espada e permitiu que um pequeno sorriso se formasse enquanto observava a reação de seu oponente. Isto, o Shogun murmurou, ainda sentindo o aço frio em sua garganta. Ele tentou se lembrar da última vez em que havia sido derrotado. Talvez tenha sido em sua juventude, quando lutou para provar seu valor ao seu falecido pai, enfrentando samurais adultos. Agora, ele havia perdido para outro rei. O que mais o impressionou, além do estilo único de Jon, conhecido como o lendário estilo dragão branco da Montanha Nevada, foi a força e a velocidade sobre-humanas de Jon. Ele se perguntou do que esse rei estrangeiro era feito. Como alguém poderia lutar dessa maneira? E no entanto, Jon claramente se conteve durante a maior parte do duelo. Bem, admito que você me superou, Jon Dono. É incrível saber que existe um homem no mundo capaz de empunhar uma espada como essa, disse o Shogun em um tom amigável. Ele não sentia vergonha, apenas motivação. Encontrar alguém acima dele era um motivo para se esforçar mais e refinar ainda mais sua esgrima. Os primeiros aplausos vieram da princesa, que assistia com olhos cheios de admiração. Logo, outros começaram a bater palmas até que todo o pátio explodiu em ovação. Para eles, tinha sido um espetáculo inesquecível. O estilo de Jon, considerado perdido no tempo, tornou o momento ainda mais especial, pois eles tinham testemunhado algo totalmente único. Eles continuaram treinando por mais um tempo, pois o Shogun não queria perder a oportunidade de duelar com Jon novamente. Apesar disso, Jon venceu todas as lutas.
Outros samurais também tentaram a sorte contra ele, mas nenhum conseguiu igualar sua velocidade e técnica. Mesmo assim, Jon não feriu ninguém, controlando perfeitamente sua lâmina em todas as lutas. Após o treinamento, eles passaram para as reuniões sobre seus negócios. As negociações foram retomadas, enquanto Jon notou Orochi ficando cada vez mais nervoso do lado de fora da sala. O homem, no entanto, não tinha mais permissão para participar das audiências e negociações, tendo sido expulso por seu comportamento anterior. No entanto, Orochi sabia que seus planos pareciam estar em perigo. Todo o esforço que ele havia feito parecia estar desmoronando. Ainda assim, ele se conteve, pois havia algo que ele temia ainda mais: a possibilidade de Jon decidir se juntar à guerra. No entanto, uma parte maior dele considerou isso improvável. Assim, ele escolheu não tomar nenhuma ação drástica contra os Articans, esperando que as negociações fossem meramente temporárias. Mesmo que atrasassem seus planos, ele acreditava que ainda poderia continuar sua campanha de conquistas em It com os mongóis. Jon passou seu primeiro dia na capital e ficaria por mais 2, até que as negociações fossem totalmente concluídas, incluindo todo o planejamento logístico. Durante esse tempo, Jon visitou a cidade algumas vezes, sem Ghost, é claro, e ainda assim conseguiu chamar atenção considerável. Daenerys geralmente o acompanhava, motivada por uma sensação de segurança ao seu lado. Ela sabia que com Jon ela estava protegida de pessoas como seu irmão ou qualquer outra pessoa que pudesse tentar machucá-la, como ele sempre fizera. Dessa vez, porém, ela não estava com ele. Enquanto Jon visitava outras partes da cidade com o Shogun, Daenerys estava com Arya, explorando especialidades locais. Entre as curiosidades, a jovem Targaryen encontrou um amor e admiração por árvores bonsai e outras floras nativas que ela achava fascinantes. Ela decidiu comprar algumas para cultivar como um hobby, algo que ela tinha visto Jon fazer, o que despertou seu interesse. Daenerys Targaryen. Naquele dia, enquanto ela passeava pelas lojas, examinando as pequenas árvores, ela foi subitamente abordada por uma mulher estranha que a chamou pelo nome. Daenerys olhou rapidamente ao redor, mas não notou nenhum guarda por perto. Seu coração começou a disparar. Ela se virou para encarar a mulher, que usava uma máscara e tinha olhos de cores diferentes. "Quem é você?" Daenerys murmurou, tentando permanecer calma, mas sentindo medo se aproximar quando percebeu que o lojista que estivera ali momentos atrás havia sumido. Agora, eram apenas os dois no meio da rua, como se estivessem presos em uma ilusão. "Não se assuste, Daenerys. Não estou aqui como sua inimiga. Nem sua, nem de Artica", disse a mulher em um tom calmo. "Viajei muito para estar aqui e desejo ver seu rei para ajudá-lo. E você acha que eu vou te levar até ele?" Daenerys perguntou cautelosamente, recuando, desconfiada. "Não necessariamente. Mas somos parentes distantes, Daenerys, embora você não me conheça. Afinal, sou apenas uma sombra do passado. Verei Jon de Artica quando o tempo permitir. No entanto, estou aqui para lhe dar alguns conselhos", disse a mulher enigmaticamente. Daenerys franziu a testa, lutando para entender o que ela queria dizer. "Estou falando de Jon de Artica, e de sua paixão por ele", disse a mulher, com seu olhar penetrante. "Não sei do que você está falando", respondeu Daenerys na defensiva. "Tenho certeza de que você o ama, não é? Seria estranho se não amasse depois de passar luas com ele. Duvido que muitas mulheres neste mundo consigam resistir a isso", ela disse calmamente, enquanto Daenerys desviava o olhar, sem saber como responder. Era óbvio que ela admirava Jon, e com admiração vinha paixão. Ele a protegera, a defenderá e fizera coisas inexplicáveis por ela. E então, havia aquele sonho, de seus filhos. De qualquer forma, Jon se juntará a essa guerra. Talvez seja sensato você começar a esquentar a cama dele. Ele vai precisar disso depois de cada batalha, especialmente porque suas esposas não estarão com ele. A mulher continuou antes que Daenerys pudesse responder à sua pergunta anterior. "Você quer que eu haja como uma prostituta?" Daenerys exclamou, sentindo sua raiva aumentar junto com uma sensação de vergonha. "A visão que você viu mostra seu futuro. De alguma forma, isso vai acontecer. Ele vai precisar de calor feminino, e é melhor que seja você uma futura esposa dele", a mulher respondeu, imperturbável. Antes que Daenerys pudesse reagir, a mulher olhou para o lado, como se sentisse algo. "Bem, meu tempo aqui acabou. É melhor eu ir. Afinal, ainda preciso falar com outra princesa", ela disse, virando-se para sair. "Espere." Daenerys tentou pará-la, ainda cautelosa. "Qual é seu nome?" "Meu nome atual é Quite, se você realmente quer saber." "De qualquer forma, estou indo embora agora", disse a mulher antes de ir embora. De repente, Daenerys se viu mais uma vez no meio da multidão agitada. Ela viu os guardas reais, o lojista e os outros cidadãos, todos cuidando de seus negócios, comprando e vendendo como se nada tivesse acontecido. Então, um grupo de cães apareceu, rosnando para a mulher mascarada. Ela foi forçada a parar e recuar enquanto os animais a cercavam. Daenerys observou a cena em silêncio, ainda tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. "Parece que ele me encontrou", disse Quite, totalmente ciente de que aqueles animais estavam sob o controle de Jon. "Quem é você? O que está fazendo? Como apareceu aqui entre nós?" Arya exclamou, sacando a Dark Sister da bainha e apontando a lâmina para a mulher mascarada. Todos ao redor ficaram surpresos. Os guardas reais reagiram rapidamente, também brandindo suas espadas, e a multidão de curiosos começou a crescer. "Irmã Negra, eu me lembro muito bem daquela espada", a mulher comentou, ignorando completamente tanto os animais quanto as espadas ameaçadoras de Arya e dos guardas reais.
Arya franziu a testa desconfiada enquanto a mulher continuava. Eu conheci uma das pessoas que empunhava aquela espada muito bem. Vejo que ela retornou às mãos de uma mulher depois de centenas de anos. Embora desta vez não seja uma Targaryen, mas os próximos donos serão, ela disse enigmaticamente. Você ainda não me respondeu. Quem é você? Arya pressionou, sua lâmina ainda apontada para o estranho. Fui eu quem te avisei em Volantis sobre seu destino nas terras do pôr do sol com o rei Artica, e também sobre o perigo que você enfrentava em Volantis. A mulher respondeu calmamente. Arya franziu a testa, tentando se lembrar da pessoa que conheceu em Volantis. Ela pensou na figura que havia encontrado lá, mas não conseguiu conectar a mulher mascarada à memória de uma mulher ruiva que havia cruzado seu caminho antes. Era como se o rosto daquela mulher estivesse borrado em sua mente. Como? Arya murmurou confusa. Magia de sangue, se você quer saber, a mulher respondeu sem hesitar. E o que você está fazendo aqui? Arya perguntou novamente, tentando manter o controle da situação. Estou aqui para ajudar seu rei. Mas, de qualquer forma, eu disse o que precisava dizer. A mulher simplesmente se virou e começou a andar. Ninguém mais tentou impedi-la, nem mesmo os animais, e ela desapareceu na multidão. Ela fez alguma coisa com você? Arya perguntou a Daenerys, que estava mais perto e parecia hesitante. Não, ela não fez nada. Ela só disse algumas coisas. Eu não sei quem é essa mulher, Daenerys respondeu, visivelmente pensativa. Enquanto isso, a mulher mascarada, chamada Quite, continuou andando pela cidade. Embora ela soubesse que os animais de Jon estavam de olho nela, ela parecia completamente indiferente. Ela foi diretamente para o castelo, mas em vez de procurar Jon, ela foi até a princesa Iori solicitando uma audiência. Ela está atrás da princesa? Jon murmurou para si mesmo ao notar os movimentos da mulher. Ele tentou observar, mas assim que sua visão alcançou o quarto onde a mulher estava, foi abruptamente cortada. Jon percebeu que a mulher mascarada era altamente habilidosa em magia, provavelmente servindo ao Senhor da Luz. De alguma forma, ela conseguiu bloquear sua visão e habilidades. Dentro da sala, fora da vista de Jon, a princesa Ygritte apareceu após ser informada de um estranho que afirmava ter uma solução para o Império. Você disse que tem uma solução para salvar Ygritte? Iori murmurou, olhando para a mulher com desconfiança cercada por guardas. Eu sou Quite, e sim, foi exatamente isso que eu disse. Claro, você precisará de Jon de Artica para isso, a mulher respondeu em um tom calmo. Não acho que ele vá nos ajudar. Pelo menos, não consegui nada que o fizesse se juntar ao nosso lado, e Iori respondeu, sua voz marcada pela frustração. O que você esperava? Ele é rico, poderoso, comanda exércitos, monta um dragão em seu reino e tem as mulheres mais bonitas do mundo ao seu lado. Nem mesmo a beleza sozinha pode cativá-lo, princesa Iori, disse a mulher mascarada calmamente. Você está aqui para falar sobre o quão incrível ele é? Ou você realmente tem uma solução? A princesa franziu a testa, sentindo seu orgulho de mulher diminuir ao ouvir aquelas palavras. Claro que não. Estou aqui para lhe dizer que há algo que Artica quer que pode fazer Jon mudar de ideia, respondeu a mulher. E você me escolheu. Por que não ir até meu pai? Iori perguntou desconfiada. Duvido que eu consiga falar com seu pai, e você tem mais chances de convencer o rei Artican, se quiser saber, disse Quite. O que você quer dizer com isso? A princesa perguntou rapidamente, inclinando-se para frente, intrigada com o que acabará de ouvir. Simples. Está no legado da sua mãe, disse a mulher, como se fosse óbvio. O que isso significa? A princesa franziu a testa ligeiramente, examinando a mulher, tentando descobrir como ela sabia de tal coisa. Ele precisa disso, e ficará interessado assim que ouvir, mas isso não é tudo. Acredito que ele também precisará das forças de Ygritte no futuro se não quiser que o mundo inteiro seja destruído. O legado de sua mãe é algo que ele precisa, junto com o apoio de seu povo e dos exércitos de Ygritte, para derrotar o grande inimigo pela segunda vez. Mas ele também precisa formar um vínculo com este país para garantir a aliança, explicou a mulher, deixando a princesa sem palavras. O que mais você tem a me dizer? A princesa finalmente perguntou, precisando de mais informações sobre tudo o que acabará de ouvir, enquanto a mulher continuava falando, agora prendendo toda a atenção da princesa. Nos dias que se seguiram, Jon manteve um olhar atento sobre a sacerdotisa de Lolor, ainda incerto sobre suas verdadeiras intenções. Ele sabia que ela havia falado com Daenerys, embora a garota tenha revelado pouco sobre a conversa, e com a princesa Iori, que parecia contemplativa desde então. No entanto, Jon não conseguiu mais localizar a mulher. Após sua conversa com a princesa, ela deixou o castelo e pareceu ter desaparecido completamente, deixando Jon inquieto e questionando se seu Deus estava brincando com ele. Conforme os dias passavam desde sua chegada, Jon explorava mais a cidade e se envolvia em mais discussões e negociações com o Shogun até que, finalmente, eles chegaram a um acordo. A frota começaria a transferir recursos para a capital, distribuindo-os pelo Império como prioridade, especialmente para os exércitos orientais lutando contra os mongóis. No entanto, algo peculiar ocorreu. Um visitante inesperado apareceu diante de Jon em sua última noite no castelo, pouco antes de sua partida para o sul para organizar sua frota. Até onde ele sabia, seu relacionamento com Ygritte havia se tornado puramente comercial, ou assim ele pensava. Não posso ajudá-la, princesa, Jon disse sem rodeios assim que a viu entrar em seu quarto sozinha. Ele reiterou sua recusa, enquanto os dois estavam ali sozinhos. Iori olhou para ele, seus lábios pressionados firmemente.
Talvez haja algo que você queira deste império, ela disse, e John levantou uma sobrancelha, intrigado com suas palavras. O que você quer dizer? John perguntou, estreitando os olhos. Minha mãe tinha um tesouro que nossa família carrega há milhares de anos. Mas, a mulher chamada Quiet disse que é indispensável para você, ela explicou, e John começou a conectar os pontos. Eu sei que parece suspeito, mas talvez você pudesse ver. Acredito que você deveria pelo menos ver o que tenho a oferecer. Talvez, como a sacerdotisa previu, isso possa mudar sua mente, ela continuou. Embora achasse toda a situação altamente suspeita, John suspirou e concordou. Ele precisava ver o que era. Tudo bem, mostre-me o caminho, ele disse, e a princesa assentiu. A princesa saiu do quarto e o guiou até o tesouro do castelo no meio da noite, enquanto eles se moviam sem serem notados. John havia instruído seus guardas a ficarem para trás, confiando nos animais sob seu controle para alertá-los sobre qualquer perigo potencial dentro daquelas paredes. Uma vez dentro do cofre do castelo, cheio de moedas de ouro e jade, ela o levou em direção a algo específico. John mal prestou atenção à riqueza ou relíquias históricas ali, mas o que viu em seguida fez seus olhos se arregalarem imediatamente. Ele reconheceu o objeto e seu significado. Poderia mudar tudo. Aquele momento forçou John a reconsiderar sua estadia em Yin. 6 meses se passaram. John não partiu como havia planejado. Em vez disso, ele vestiu sua armadura, empunhou suas 2 lâminas e, montado em Ghost, avançou para a batalha contra os inimigos de It, alterando o curso da guerra. Capítulo 197 5 Luas. Terceira pessoa POV. It, 297 d.C. Como devo começar isto? Um homem idoso com longos cabelos brancos estilizados como os de um estudioso estava sentado em uma sala cheia de velas acesas espalhadas por toda parte. Ele segurava uma pena, hesitando um pouco antes de colocá-la no papel onde estava elaborando seu kanji. Como é difícil! Devo começar pela decisão dele ou quando ele chegou aos portos de Yin? Ele se perguntou em voz alta antes de se decidir, mergulhando o pincel na tinta e abaixando-o para começar a escrever. Este é o conto de um estrangeiro vindo de uma terra distante. Ele começou a escrever. Que título devo dar a este conto? Ele se perguntou. O conto do Okushino Makami, o lobo branco de It. Mais de 5 luas atrás, uma frota colossal cortou as ondas inquietas do mar de Jade, suas velas brancas como a neve e adornadas com um floco azul no centro. Uma marca que o líder daquele povo conhecia bem. Era uma frota de 450 navios, comandada por um homem que muitos chamavam de Rei de Artica. Pouco se sabe sobre suas origens, e seus soldados falam muito pouco sobre isso, mas é dito que ele nasceu em circunstâncias humildes, vivendo como filho de um bastardo no reino do norte das terras do Sol Poente. Contos dizem que ele foi tocado por seus deuses, o que lhe deu força e um propósito para perseguir o norte além do reino, em uma terra desértica onde o caos e a lei do forte prevaleciam. Lá, ele chegou como menino e o transformou em um reino que viria a ser conhecido mundialmente como o Reino de Artica. Devo continuar assim? Isso é bom o suficiente? O homem debateu consigo mesmo, sem saber se aquela introdução era suficiente. Talvez eu deva ir direto aos eventos em Yin. Ele decidiu, retomando a escrita enquanto o pincel tocava as folhas em branco, criando mais kanji. Quando os Articans chegaram, o Império estava entrando em crise com a fome devastando It, enquanto os culpados, os mongóis, avançavam impiedosamente do leste, pilhando vilas, destruindo plantações e deixando um rastro de miséria. Eles mataram desonrosamente muitos samurais. Todos em Yin ficaram atonitos com a chegada deles, sabendo que havia um bloqueio de piratas aliados aos mongóis. Então, ver 50 navios avançando em direção à cidade foi surpreendente. A cidade estava em alerta máximo quando eles se aproximaram, mas eles finalmente atracaram pacificamente nos portos de Yin, iniciando negociações que surpreenderam o senhor da cidade. Ele acabou aceitando a proposta do rei estrangeiro, formando uma certa amizade durante a estadia deles em Yin. O rei Artica não estava apenas interessado em vender para Yin. Ele revelou que mais de 450 navios estavam preparados para abastecer todo o império, o que naquele momento era uma oferta incrivelmente tentadora. Em uma situação como a deles, eles dificilmente poderiam ter pedido uma opção melhor. Afinal, isso ajudaria a atrasar a crescente fome no país. Assim, um encontro entre o Shogun e o rei de Artica foi organizado na capital, com os Articans indo para o norte em um grupo modesto. No entanto, os mongóis já estavam cientes disso e rapidamente tentaram impedir o encontro emboscando o avanço dos articanos. No entanto, eles foram pegos de surpresa, pois foram facilmente derrotados por esses estrangeiros, embora os articanos estivessem em menor número, 4-1. Esse foi o momento em que It começou a reconhecer a força desses estrangeiros. Eles seguiram para a capital e encontraram o imperador. Ambos os líderes pareciam respeitar um ao outro, e não pude ver nenhuma hostilidade no encontro deles. Houve até rumores entre os mais sábios de que o próprio Shogun viu seu próprio filho nos olhos daquele estrangeiro, admirando-o por sua pouca idade e pela enorme responsabilidade que ele tinha por todo o seu reino, bem como por sua experiência viajando pelo mundo e tendo sucesso em seus empreendimentos. Além do Shogun, disse que a princesa Iori também tinha os olhos fixos no rei Artican, muito além do que a cortesia ditaria. Muitos afirmam que, como uma mulher solteira, ela se apaixonou à primeira vista. Outros acreditam que ela viu nele uma oportunidade de salvar seu país. O velho homem parou de escrever, olhando para as últimas palavras que havia escrito. Devo mencionar isso sobre a princesa? Acho melhor não, pode soar mal.
Ele murmurou, refletindo sobre a noção romântica. Apesar disso, ele pensou consigo mesmo que seria uma boa história. No entanto, ele decidiu evitar o assunto, raciocinando que eles não estavam juntos ou algo do tipo. Ele então continuou escrevendo. A princesa, com sua devoção a It, seu irmão capturado e seu pai desolado, olhou para os Articans como um possível farol de esperança no momento em que viu seu rei. Durante as negociações, elas foram finalizadas com Jon Artica, chegando a um acordo com o Shogun. No entanto, o que mais surpreendeu a todos foi que no último dia da estadia dos Articans, Jon anunciou ao Shogun, em uma conversa privada, que lutaria por It. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela conversa, mas o imperador deu sua confiança, chocando a todos. Muitos questionaram por que ele confiaria em um estrangeiro. Mesmo com acordos comerciais em vigor, era inédito um estrangeiro decidir de repente lutar por It. No entanto, o imperador foi resoluto, declarando a existência de uma possível negociação privada. Ainda não sabemos o que foi discutido, mas muitos acreditam que envolveu a mão da princesa. Dizem que a princesa estava disposta a cruzar para o outro lado do mundo se isso significasse salvar seu irmão e seu país, puramente por sua devoção e lealdade à família. No entanto, não se pode negar que ela lançou um certo olhar em direção ao rei Artican, e os sussurros se espalharam, não apenas nos salões do castelo, mas até mesmo pelas ruas da cidade. No entanto, ninguém ousou dizer tais coisas na frente de um oficial. Acho que escrever assim é melhor do que a versão anterior. Espero que eles acabem juntos. Afinal, aconselhei o Shogun na época que essa era uma decisão sábia, criando um vínculo que justificava e explicava por que os estrangeiros se juntaram a essa luta. Ele murmurou em voz alta enquanto seus pensamentos escapavam dele e retomou a escrita. Com a decisão de Jon, os Articans resolveram agir. Seu rei anunciou, junto com o Shogun, que uma aliança entre Artica e It havia sido forjada naquele dia. Muitos pareciam felizes, enquanto outros permaneceram desconfiados. Mesmo assim, eles respeitaram a decisão do imperador, ou pelo menos, a maioria deles. Se todos já estavam atônitos com isso, o que aconteceu em seguida nos fez perceber o quão perigoso Jon Artica era para seus inimigos. Ele conseguiu algo que ninguém esperava, prova sólida contra um dos homens de confiança do imperador. Em vez de ir para o sul, ele alegou que tinha algo importante para fazer e pediu ao Shogun para esperar mais 2 dias. No final desse tempo, ele apresentou cartas de comunicação entre o exército inimigo e a província do norte, junto com assinaturas ocultas. Embora fossem difíceis de rastrear, era fácil identificá-las devido às circunstâncias da região e como o homem movia suas forças. Isso levou a uma operação contra o líder samurai, Orochi. As evidências tornaram inegável que Orochi não estava apenas planejando assassinar o rei Artica e incriminar o próprio Shogun, mas que sua tentativa foi frustrada. Ninguém conseguia explicar como o rei Artican conseguiu agir tão rapidamente e obter aquelas cartas, aparentemente por meios mágicos. Como a maioria delas deveria ter sido no norte. Com provas indiscutíveis, um julgamento foi realizado dias depois, não apenas para Orochi, mas para muitos nobres associados a ele. Suspeitou-se que todos eram espiões, possivelmente até infiltrados mongóis. Eles também foram expostos e derrotados em uma operação massiva liderada pelo rei Artican. Depois, execuções foram realizadas e Orochi perdeu a cabeça diante de toda a cidade. Nesse ponto, todos ficaram surpresos com o que o rei Artican já havia realizado. Ele havia resolvido uma parte significativa da crise interna entre os aliados. Ninguém sabia como ele conseguiu, mas rumores abundavam de que ele podia controlar animais. Dizia-se que ele podia ver através dos olhos de um lobo gigante e assumir sua forma. Mas isso não era tudo. Contos circularam sobre 2 águias distintas sob seu comando, uma vermelha e uma azul, que voaram sobre a capital enquanto ele estava lá. Essas águias foram descritas como as mais belas já vistas no Império. Os rumores ganharam credibilidade quando os 2 pássaros desceram e obedientemente pousaram aos pés de seu mestre, testemunhados por muitos. Apesar dos rumores, a confiança do povo na aliança começou a crescer, elevando o estrangeiro ao status de uma lenda, o próprio Okushi no Makami. Até mesmo o Shogun ajudou a espalhar essa noção, pois ele viu que os Articans poderiam capacitá-los a derrotar os invasores. O moral do país começou a subir, especialmente na capital. As notícias se espalharam rapidamente para as outras províncias. O rei Artica então retornou ao sul e estacionou os 450 navios no porto de In. O que se seguiu foi descrito como formidável. As pessoas ficaram surpresas ao ver um exército de gigantes imponentes e blindados, centenas de animais, a maioria lobos gigantes, e homens menores comuns, mas fortemente armados. Caravanas carregavam um líquido poderoso capaz de explodir, e tudo começou a marchar em direção à capital. Mais de 20.000 homens marcharam enquanto 2.000 permaneceram nos navios para protegê-los em In. Ninguém em It sabia exatamente como os mongóis estavam reagindo a esses movimentos e as notícias da aliança, mas sem dúvida causou comoção. O rei Artican continuou a monitorar todas as suas atividades. Ele sabia precisamente onde seus líderes estavam e a condição do filho do Shogun, Momo, que havia sido capturado e mantido refém. Embora maltratado, Momo manteve sua vontade e honra, de acordo com as palavras de Jon Artica. O homem pausou brevemente sua escrita, ponderando o que dizer em seguida. Bem, ainda não me apresentei. Meu nome é Takeshi, que significa guerreiro, mas por uma reviravolta do destino, segui um caminho de paz, para a decepção do meu pai, há mais de 50 anos.
Sou um estudioso diretamente conectado ao imperador. Compartilhamos uma amizade que remonta à sua juventude. Ensinei a ele as artes da nossa cultura, nossa língua, e sempre fui encarregado de supervisionar os assuntos intelectuais do castelo. Ele comentou enquanto olhava para a página antes de balançar a cabeça. Não acho que isso se encaixe. Talvez eu inclua uma introdução quando publicar oficialmente este conto. Ele decidiu e retomou a escrita da história de onde havia parado. Quando o rei Artican retornou com seu exército sem problemas, eles rapidamente começaram a se organizar fora da cidade. Embora o rei Artican tivesse outra estratégia em mente, ele queria que os mongóis soubessem que o exército estrangeiro estava na capital. Foi então que finalmente conheci o rei Artican pessoalmente, durante uma visita que ele fez após uma reunião com o Shogun e a princesa. Tivemos uma conversa na qual ele expressou interesse em certos aspectos do nosso país. Devo admitir que nunca vi uma mente tão afiada em alguém como ele. Apesar de sua juventude e, na minha opinião, de uma certa impulsividade, que acredito ser perfeitamente normal para sua idade, não há como negar que ele possui, além de um intelecto superior até mesmo ao meu, uma capacidade impressionante de liderar e guiar seu povo como nenhum outro líder que já conheci. Durante sua segunda vez na capital, houve um encontro entre o rei Artica e uma mulher estrangeira das terras escuras do outro lado do continente. Ela usava uma máscara e seguia a religião do fogo. Mais tarde, ouvi dizer que ela se encontrou com a princesa Iori e propôs uma solução para persuadir os Articans a lançar um ataque contra os mongóis. Após esta reunião, John de Artica retornou ao seu exército e começou a preparar suas tropas. Até mesmo os outros líderes provinciais retornaram aos seus territórios para organizar seus próprios exércitos, que deveriam convergir para a capital na província central. No entanto, o problema estava na região norte naquela época. Com Orochi agora morto, a área precisava ser preenchida ou fortemente protegida contra um potencial ataque mongol vindo dali. No entanto, o imperador, naquela época, confiava nas palavras de John. Deixe a região levemente protegida. Eu a vigiarei com meus olhos e o alertarei se um inimigo vier, ele teria dito, segundo rumores. Assim, uma marcha começou em direção às montanhas do norte, enquanto o exército de Yi finalmente se organizou para avançar contra os mongóis. Mais de 5 luas após sua última derrota, o exército de Yi entrou na província oriental, avançando para confrontar os mongóis enquanto preparavam suas forças para uma grande batalha entre os dois lados. A primeira batalha foi intensa. O exército se reorganizou no momento certo para enfrentar o inimigo, e John, o rei Artican, participou dessa batalha ao lado do Shogun. No entanto, seu exército estrangeiro não se juntou à luta lá. Ele os enviou para o sul, entregando estandartes Artican aos soldados Yi para enganar os mongóis e fazê-los acreditar que os Artican estavam presentes. Quando a Batalha do Norte começou, foi sangrenta, mas também inovadora para Yi, mostrando que a nação ainda respirava como um poder após suportar tantos ataques. Com moral recém-descoberta, eles lutaram ferozmente. Durante a primeira lua, os combates foram implacáveis. John, o rei Artican, lutou ao lado dos samurais com seus guardas reais. Os rumores dessa primeira batalha se espalharam como fogo pelo império. Dizia-se que o rei Artican era invencível em cima de seu lobo gigante, atacando tempestades de flechas sem sofrer ferimentos graves, avançando e matando mais homens no campo de batalha do que qualquer outro. Seus homens lutavam para acompanhá-lo em meio à briga sangrenta, mas o rei Artican estava sempre um passo à frente, aclamado como Okushi no caminho final da luta. Durante a primeira lua da aliança do império com o rei estrangeiro, as batalhas continuaram. Apesar de perder muitos soldados Yi, eles venceram batalha após batalha, criando uma abertura para finalmente avançar para a província oriental e garantir sua posição na entrada da região, enquanto o exército Artican continuou sua marcha para o sul, tomando cuidado para não ser detectado. Ninguém sabia o que aconteceu com os mensageiros ou informações que poderiam ter caído em mãos inimigas sobre os Articans, pois nenhum dos mongóis sabia do exército indo para o sul. Depois de 2 luas, John finalmente deixou o campo de batalha, com as forças Yi mantendo uma posição forte na província. Ele partiu com seus homens, de acordo com rumores, uma misteriosa figura feminina que ninguém conseguiu identificar, pois ela nunca apareceu em público. Ainda assim, foi dito que ela aquecia a cama do rei Artican todas as noites. No entanto, ninguém o questionou ou ousou se aproximar dela, pois uma dúzia de lobos gigantes sempre guardava sua tenda. Quando John se juntou ao seu exército, eles começaram a cruzar as montanhas, abrindo caminho com suas forças gigantes. Enquanto isso, ao norte, o Shogun continuou a liderar todos os guerreiros de Yi. O exército Artican então lançou um ataque através das montanhas assim que surgiu a oportunidade, pegando parte dos mongóis de surpresa. Eles não tiveram apenas que lidar com exércitos enormes, mas também com vilas, fortalezas e cidades ocupadas pelos mongóis. No entanto, os mongóis foram pegos de surpresa e forçados a dividir suas tropas entre 2 frentes. Apesar da distância entre os campos de batalha, foi um massacre, particularmente no sul. Foi dito que chamas verdes iluminaram o campo de batalha, não deixando sobreviventes mongóis ao seu alcance enquanto as forças Artican limpavam o resto do campo de batalha. Animais selvagens devoravam homens no campo de batalha. Até mesmo criaturas parecidas com basiliscos nativas da região desceram das montanhas para atacar os mongóis, auxiliando os Articans e forçando uma retirada. Assim, os Articans finalmente estabeleceram uma posição na região. No entanto, os mongóis não ficaram sem resposta.
Durante a terceira lua, enquanto a campanha para recuperar a província oriental continuava, um novo exército mongol avançou do norte. O aviso sobre isso veio do próprio rei Artikan, que enviou uma carta ao Shogun. O que surpreendeu o Shogun foi que o rei Artikan declarou que lidaria com toda a região sozinho, recuperando-a apenas com seus homens. Embora surpreso, o Shogun se recusou a deixá-lo sem apoio, designando 2 províncias e seus líderes para agir sob o comando do aliado estrangeiro. Ao mesmo tempo, ele deixou parte de suas forças na parte norte da província oriental e marchou com o resto de seus homens diretamente para o norte. Assim, uma campanha começou com apenas 20.000 homens contra um exército inimigo numericamente várias vezes maior, enquanto reforços do norte ainda não tinham chegado. Enquanto isso, outro exército da região do falecido Orochi no norte juntou forças com o Shogun, liderando seu povo durante a quarta lua. A leste, batalha após batalha, os Artikans emergiram vitoriosos, limpando todo o oeste e conquistando o castelo de Kaneda, uma fortaleza crucial na região leste. Isso forçou os mongóis a recuarem mais para o leste. O líder inimigo, Khotun Khan, ficou desesperado, mantendo seus reféns firmemente em uma tentativa de atrasar o avanço dos estrangeiros. Neste ponto, homens de 2 províncias se juntaram aos Artikans, seguidos por uma terceira força do sul liderada pelo próprio Lord Kinemon. Isso surpreendeu o rei Artikan, pois Kinemon e Jon Artika haviam forjado uma amizade. Assim, 20.000 Artikans combinados com 3 províncias de 20.000 homens cada, avançaram para o leste, deixando os mongóis em uma situação terrível. Com suas linhas de comunicação destruídas pelo rei Artikan, e 80.000 homens pressionando em direção a eles, os mongóis sofreram derrota após derrota. Nesse ponto, Jon Artika foi apelidado de Fuai, que significa rei invicto pelos soldados, enquanto as pessoas comuns continuaram a chamá-lo de Okushi no Makami, solidificando ainda mais sua lenda na província oriental. As vitórias foram alcançadas por meios inimagináveis. Explorando o terreno, armando armadilhas e empregando estratégias astutas, cada batalha terminou em favor dos Artikans com perdas mínimas. Isso teve um alto custo para os mongóis, cujas forças foram rapidamente esgotadas pelos ataques implacáveis. Eles não conseguiram nem determinar a fonte dos ataques, pois seus batedores continuaram desaparecendo e sua comunicação permaneceu inexistente. Como diz o ditado, quem controla a informação controla a guerra, e o rei estrangeiro era o pior tipo de inimigo que alguém poderia enfrentar. Na quinta lua de batalhas, Jon estava liderando suas tropas enquanto comandava os exércitos de 3 províncias inteiras. Os Artikans avançaram diretamente em direção a uma das últimas fortalezas controladas pelos mongóis na região oriental, onde o rei Artika alegou que o príncipe Kozuki Momonosuke estava preso. Ele pretendia libertá-lo e finalmente caçar Khotun Khan de uma vez por todas. Os últimos relatórios da capital declararam que os Artikans conseguiram resgatar Lord Shimura, que estava preso em uma fortaleza. Jon Artika recebeu ajuda do sobrinho de Lord Shimura, Jin Sekai, que também estava ganhando fama na região, embora com alguma controvérsia entre os samurais. Enquanto isso, o Shogun continuou a manter a região norte, engajada em batalhas periódicas por muitas luas contra mais de 60.000 homens. Estes foram reforçados por forças mongóis adicionais enviadas sob as ordens de outro general, dirigido pelo Grande Khan. Assim começou a campanha final do rei Artikan para libertar a província. Lord Shimura começou a reunir seus próprios homens das áreas ao redor para se juntar à última campanha. É aqui que me encontro hoje, esperando para ver o resultado da batalha que ainda parece longe de terminar. O homem parou de escrever naquele momento e soltou um suspiro. Ele havia registrado tudo isso em seu diário, pretendendo transcrevê-lo mais tarde em um documento oficial. Era apenas um rascunho, mas resumia bem os últimos eventos no país. Enquanto o Shogun controlava o norte e o leste estava sendo libertado, parecia que por enquanto as coisas estavam indo bem para aquele homem. O povo estava muito mais animado. Havia comida e notícias de vitória após vitória. Até mesmo a princesa teria cantado nos jardins do castelo enquanto caminhava sozinha. Agora dependia das forças orientais continuarem avançando, chegando mais perto de encurralar a última resistência mongol. O homem olhou para seu manuscrito e suspirou novamente. Eu me pergunto como isso vai acabar, mas espero que Ichi possa finalmente ver um novo amanhecer, Takeshi murmurou para si mesmo. Capítulo 198 Resgate do Príncipe Momonosuke. Terceira pessoa POV. Ichi, 297 d.C. O caos no campo de batalha era ensurdecedor naquele momento. Chamas queimavam em tons de ametista enquanto homens vestidos com armaduras marrons gritavam de terror, tentando desesperadamente conter o inimigo. Mas eles eram muito numerosos, rompendo as defesas e começando a invadir o exército. O pior ainda estava por vir, pois o chão começou a tremer com a chegada de uma fileira de gigantes em armaduras. Quaisquer flechas disparadas contra eles eram detidas por suas armaduras impenetráveis. Os soldados se perguntavam como esses seres conseguiam se mover sob todo aquele metal enquanto avançavam. Levantando suas espadas gigantes e cortando vários homens ao meio com um único golpe, avançando implacavelmente. Logo atrás deles vinham anões montados em pequenos animais, brandindo martelos e esmagando os crânios de seus inimigos sem hesitação. Soldados com a mesma armadura, portando o símbolo da Ártica, seguiam rapidamente usando suas espadas e escudos para trazer a derrota ao inimigo, cortando qualquer um em seu caminho sem dificuldade.
O exército adversário caiu em desespero. Não eram apenas os Articans enfrentando os mongóis, os samurais também lideravam o povo de Yi em 4 grupos gigantes, avançando ao lado dos aliados estrangeiros pelo campo de batalha. Mesmo sem a força da armadura ou das armas de Ártica, os samurais contribuíram com números e determinação, fortalecendo as linhas de combate. Isso continuou por algum tempo. Os mongóis tentaram revidar, mas derrotas repetidas nas últimas luas já os haviam enfraquecido. Eles eram agora apenas uma sombra da força que tinham sido quando decidiram invadir It. Eventualmente seu exército entrou em colapso, e os sobreviventes começaram a fugir para o leste. Alguns homens os perseguiram, mas finalmente permitiram que escapassem. Parece que acabou. O Lord Shimura, murmurou Kinemon ao lado dele, sua armadura manchada de sangue. Ele elegantemente embainhou sua espada e suspirou enquanto observava os remanescentes do exército inimigo fugirem. Sim, terminamos nossa batalha com uma vitória esmagadora, Shimura respondeu, seu desgosto evidente. Mas não há sinal de Khotun-kan. O covarde ainda se esconde junto com o príncipe Momonosuke mantido refém. Os homens ao redor deles começaram a limpar o campo de batalha, celebrando ruidosamente. Gigantes na frente entregaram inimigos capturados, enquanto comandantes Artican lideravam suas tropas através do campo sangrento. No centro do caos, John Artica estava de pé, limpando suas lâminas ensanguentadas e ouvindo os relatórios de seus homens sobre a luta. Lord Shimura observou John de longe. Ele não sabia bem como definir o estrangeiro que tinha vindo inicialmente apenas para negociar seus bens, mas agora estava lutando ao lado de It, alterando completamente o curso da guerra. Desde que John havia resgatado o povo da província, ele provou ser um guerreiro incomparável e um comandante ainda maior. Suas habilidades com a lâmina eram excepcionais, mas sua capacidade de liderar exércitos era ainda mais notável. Era estranho que o Shogun tivesse concedido a esse estrangeiro permissão para liderar todo o exército de It. Mas agora Shimura reconheceu que John não era apenas um comandante excepcional, ele era um estrategista nato. Sua habilidade de organizar tropas e planejar batalhas parecia impecável, trazendo vitórias mesmo sob condições aparentemente desfavoráveis. Era como se ele pudesse prever os movimentos do inimigo antes que acontecessem, transformando batalhas difíceis em triunfos impressionantes. Os habitantes da região, assim como os próprios soldados, já tinham dado a John muitos apelidos. Ele era chamado de Kushino Makami e Fuai, mas também havia rumores mais místicos. Muitos alegavam que ele controlava animais selvagens, com os olhos constantemente fixos em seus inimigos. Lord Shimura, embora inicialmente cético, não duvidou mais. Ele observou as águias voando no céu, teorizando que John poderia interceptar qualquer avanço inimigo durante a luta, tendo uma visão aérea do campo de batalha e encontrando fraquezas em suas defesas. Seus homens, altamente treinados para isso, responderam às suas ordens gritadas com precisão. Desviando o olhar das águias no céu, ele viu os lobos gigantes ensanguentados, vagando pelo campo de batalha sem atacar mais ninguém. Era como se estivessem esperando ordens do próprio rei da Ártica. Vamos, murmurou Kinemon ao seu lado, observando o campo de batalha. Ele sabia que muitos duvidavam dos poderes do estrangeiro John Artica, mas ele não se importava. Talvez, para Kinemon, John realmente pudesse controlar animais ou usar feitiçaria como alguns alegavam, mas uma coisa era certa. Ele estava libertando o povo de It de sua crise atual. Era tudo o que importava. Os dois samurais se aproximaram quando John terminou de ouvir o relatório. Entendido. Quero as tropas reorganizadas depois que a área for limpa. Envie grupos para vilas próximas e elimine quaisquer mongóis na área. Eu os guiarei quando chegarem, ordenou John. O homem assentiu e saiu rapidamente, deixando John livre para se virar para os dois nobres que se aproximavam dele. Todos os 3 usavam armaduras de samurai, mas a de John era única, feita de aço valeriano, era uma peça única no mundo inteiro. Parece que vencemos outra batalha, meus senhores. Estamos encurralando o inimigo. Logo, ele não terá mais para onde correr, disse John enquanto olhava ao redor, observando os homens gritando e comemorando. Sim, mas ainda precisamos capturar o príncipe Momonosuke de Khotun-kan, Shimura respondeu pensativamente. Isso não será um problema por muito mais tempo, murmurou Kinemon confiantemente, enquanto outros samurais de diferentes províncias, sob o comando do Shogun, começaram a se reunir com eles. Bem, vamos retornar e discutir os próximos passos na tenda principal, John sugeriu. Todos concordaram e começaram a deixar o campo de batalha, deixando os soldados para cuidar da limpeza da área e queimar os corpos inimigos. Eles seguiram para o acampamento principal, onde uma reunião foi convocada com os principais líderes, os 4 comandantes samurais de suas províncias, John Artica, seus guardas reais, bem como comandantes Artica e alguns nobres It. A atmosfera estava tensa, com todos ensanguentados, mas focados. Temos o último ponto estratégico para prendê-los. Eles estão tentando manter um cerco na fortaleza Higashi. Não podemos perder esta oportunidade. Caso contrário, eles recuarão para o norte, e isso se tornará um grande problema. Se o príncipe ainda estiver lá, eles provavelmente o usarão como moeda de troca. Precisamos agir antes que isso aconteça, e eu tenho um plano, declarou John. A discussão continuou, com cada um contribuindo para o plano. Esta poderia ser a oportunidade única de derrotar Khotun-kan e resgatar o príncipe. No final, John apresentou sua estratégia final, que foi aceita sem questionamentos. Até aquele ponto, seus planos tinham sido impecáveis, sempre levando ao sucesso com uma taxa de 100%.
Não era de se espantar que ele tivesse se tornado conhecido recentemente como o Senhor da Guerra. Quando a reunião terminou, Jon saiu acompanhado de sua guarda real, indo para sua tenda pessoal. Ghost estava ausente, pois estava auxiliando os homens Artica indo para vilas próximas. Ao se aproximar de sua tenda, Jon pôde ver que mesmo em sua ausência, o local permanecia fortemente guardado por guardas reais. A proteção persistia, mesmo quando ele estava lutando na guerra. Ele cumprimentou os guardas e entrou sozinho. O interior ricamente decorado tinha tudo o que um rei precisaria. Ao avistar o banho pronto, ele se moveu em direção a ele e começou a remover sua armadura ensanguentada. Ouvi dizer que você teve uma vitória esmagadora nesta batalha. Deixe-me ajudá-lo com isso, uma voz feminina ecoou dentro da tenda. Jon virou o rosto, notando a mulher que estava sentada lendo um livro quando ele entrou. Ela se levantou e caminhou em sua direção com um olhar preocupado, procurando por quaisquer ferimentos em meio a todo aquele sangue. Sim, estamos finalmente terminando esta guerra. Em breve estaremos indo para casa, Jon disse enquanto ela colocava os dedos em partes da armadura que ele não conseguia alcançar facilmente, afrouxando-a. Ela começou a desmontá-la habilmente, como se já tivesse feito isso muitas vezes antes. Você está ferido? Ela perguntou. Não, apenas alguns arranhões de lutar contra dezenas de homens, mas a armadura me protegeu bem. Respondeu Jon enquanto removia as últimas peças da armadura e entrava na banheira, sentando-se na água e relaxando. A mulher deixou a armadura no chão para que outros a pegassem depois e se aproximou dele, agachando-se ao lado da banheira. Deixe-me ajudá-lo a limpar, ela disse, pegando uma esponja com um produto de limpeza especial Artican. Ensaboando-a, ela começou a lavar o corpo de Jon. Ele fechou os olhos, relaxando sob o toque dela. Quando você fala sobre ir para casa, eu ainda me pergunto como é a Ártica. Eu tento sonhar com isso, mas os sonhos se tornaram muito mais difíceis. Depois dos primeiros, disse a mulher com um pequeno sorriso triste. Eu poderia falar sem parar sobre a Ártica, como já fiz tantas vezes antes com você. E ainda assim, não seria capaz de descrevê-la perfeitamente, respondeu Jon, olhando para as velas na tenda enquanto sentia a esponja e as mãos da mulher limpando seu corpo, removendo o suor e o sangue deixados pela batalha. Você sente falta de casa, não é? A mulher perguntou suavemente. Sim. Ficamos longe de casa por um longo tempo. Quero voltar logo, e finalmente parece que esse momento está se aproximando, Jon respondeu, sua voz calma enquanto relaxava em silêncio. A mulher continuou limpando-o cuidadosamente. Quando ela terminou, Jon se levantou, deixando o banho para trás. Ele vestiu uma túnica leve para dormir e voltou seu olhar para a entrada fechada da tenda. Já era noite, e através dos olhos de animais distantes, especialmente Ghost, ele viu seus homens atacando aldeias ainda ocupadas por mongóis. O inimigo, tentando fugir após sua derrota, foi rapidamente abatido, enquanto os aldeões, abusados e oprimidos, estavam sendo organizados e auxiliados. Está quase acabando, Jon murmurou para si mesmo. Por que você está falando consigo mesma? Que tal vir para a cama agora? Estou esperando por você, a mulher chamou, interrompendo a linha de pensamento de Jon. Ele olhou para ela parada ao lado da cama, olhando para ele intensamente. Movendo as mãos para as alças do vestido, ela o deixou cair até os pés, revelando seu corpo nu. Jon não conseguia negar o desejo que sentiu ao vê-la. Depois de uma batalha intensa, tudo o que ele queria era aliviar o peso sobre seus ombros e encontrar conforto no calor de uma mulher. Ele aceitou o convite sem resistência e se aproximou dela. Ao se aproximar, sentiu o calor dos lábios dela e a tomou em seus braços, deitando-a na cama. Ela se rendeu a ele completamente e os dois passaram horas juntos, consumidos pela paixão e pelo desejo carnal. Eles pararam brevemente para jantar, mas logo voltaram a se perder nos braços um do outro. Eles não permitiram interrupções pelo resto da noite. Enquanto os soldados celebravam a vitória por todo o acampamento militar, Jon permaneceu naquela tenda, ouvindo os gemidos da mulher valeriana em seu ouvido. Na manhã seguinte, Jon acordou com ela em seus braços, seus corpos entrelaçados. Ela notou seu movimento, abriu os olhos e virou o rosto para ele com um sorriso. Bom dia, Jon, ela murmurou. Bom dia, Dany, respondeu Jon, retribuindo o sorriso. Ele achou seu relacionamento com sua tia Daenerys incomum no começo, apesar de abrigar desejos não ditos por ela. Mas durante a campanha no sul, depois que ela começou a acompanhá-lo na Guerra It, tudo mudou. Ela inicialmente alegou que só queria estar perto dele. Jon estava relutante e queria deixá-la em um lugar seguro com suas outras esposas. Afinal, o campo de batalha não era lugar para uma dama. Mas depois de sua insistência e sua promessa de retornar para Ain depois de algum tempo, ele cedeu. Jon não conseguia se lembrar exatamente como aconteceu, mas depois de voltar de uma batalha, exausta, ela conseguiu seduzi-lo. Ele estava eufórico com a vitória, e o desejo em seus olhos o deixou vulnerável. Ela usava apenas um vestido simples, que ela permitiu que ele removesse sem resistência. Ela queria isso. Jon tirou sua virgindade naquele dia. Desde então, Jon compartilhou sua intimidade somente com ela. O relacionamento deles se tornou discreto, mas óbvio para alguns, particularmente aqueles que sabiam quem ela realmente era. Arya, também envolvida no exército, suspeitou de algo, mas não disse nada. Jon manteve Daenerys viajando com ele, desde que ela ficasse na tenda e não interferisse em assuntos militares.
Para evitar complicações, ela usou o chá da lua para evitar gravidez, uma precaução que Jon insistiu. Ele não queria que sua tia tivesse um filho seu em meio a uma guerra, isso esperaria por Artica. Ele já havia se comprometido a se casar com ela na primeira noite em que estivessem juntos. Ela concordou com o arranjo sem hesitar. Agora, naquela manhã, enquanto seu desejo mútuo permanecia, Jon falou novamente. Vamos tomar café da manhã antes da minha reunião para mover as tropas, ele disse, levantando-se da cama. Eles pediram café da manhã, e logo um prato foi trazido. Durante a refeição, Daenerys riu de algumas das histórias que Jon compartilhou sobre suas viagens nos dias que antecederam a batalha de ontem. Arya entrou na tenda naquele momento. Vocês estão acordados, ela murmurou, olhando para os dois com um ar desconfiado. Ela suspirou, como se já soubesse o que estava acontecendo. O olhar de Arya permaneceu intensamente em Daenerys, muito mais do que o normal, mas ninguém disse nada. Bom dia. Você gostaria de se juntar a nós? Jon perguntou, olhando para ela com calma e bom humor. Não, eu já comi. Vim aqui para avisar que os líderes estão esperando você começar a movimentar o exército, ela respondeu. Jon assentiu. Bem, então vou embora. Ele se levantou, e Dany fez o mesmo. Jon se aproximou dela e lhe deu um beijo na testa, um gesto que ele fazia com frequência, ignorando o olhar penetrante de Arya. Eles deixaram a tenda juntos, com Daenerys ficando para trás. Você está dormindo com toda a sua família. Arya murmurou enquanto caminhava ao lado de Jon. Aconteceu. Bem, não importa mais, Jon deu de ombros, imaginando por que Arya estava tão incomodada com Daenerys ultimamente. Jon andou pelo acampamento até chegar à tenda de comando, onde os líderes já o esperavam. Lá, eles começaram a discutir os próximos passos para mover o exército em direção ao último ponto estratégico, a Fortaleza Higashi, localizada perto da fronteira norte. O exército logo começou a se mobilizar, enquanto os homens de Artican limpavam a armadura do rei antes de sua partida e desmontavam a tenda. Daenerys, usando um véu para esconder seu rosto, viajou em uma carroça. Assim, milhares de homens avançaram em direção ao confronto final. Enquanto isso, o príncipe Momonosuke não sabia bem o que fazer com os eventos das luas passadas enquanto estava sentado em sua cela na Fortaleza Higashi. Ele notou que os mongóis estavam ficando cada vez mais agitados ao longo dos dias e semanas, sem entender o porquê. De repente, eles começaram a tirá-lo de sua cela, tirando-o do castelo de Kaneda e transportando-o em carroças. Desde então, ele nem sabia onde estava, pois os mongóis continuaram a realocá-lo de uma prisão para outra sem oferecer nenhuma explicação. Apesar de ser um prisioneiro, ele podia sentir que eles estavam indo mais para o leste, e o aparente desespero entre os mongóis o surpreendeu. Depois de algum tempo, Momonosuke soube que Yti finalmente retaliou, começando a expulsar os mongóis, derrotando suas forças e avançando em direção à província central. Essa notícia o encheu de alegria, e ele desejou fervorosamente a destruição completa de seus captores. No norte, no entanto, ele sabia que a situação era diferente. Era o único ponto que impedia os soldados de Yti de avançar contra o resto do exército inimigo. Khotun Khan raramente o visitava mais, aparecendo apenas ocasionalmente. Para Khan, Momonosuke era um incômodo, mas ele não podia matá-lo. Momonosuke ainda era uma moeda de troca. Momonosuke sabia pouco sobre os eventos que se desenrolavam. Os mongóis evitavam mencionar qualquer coisa na presença dele ou dos outros prisioneiros. Ele só sabia que um estrangeiro estava envolvido, mas os detalhes eram mantidos em segredo, ou talvez ninguém quisesse contar a ele. Agora, de volta à Fortaleza Higashi, ele sentia uma ansiedade crescente. Finalmente sairemos daqui amanhã. Escaparemos desta terra amaldiçoada e retornaremos para casa, disse um guarda a outro perto da cela do príncipe. Sim, ouvi dizer que eles estão cerca de uma semana atrás de nós. Fugiremos assim que Lord Khotun Khan enviar parte do exército para atrasá-los. O outro respondeu, sem saber que o príncipe estava ouvindo. Momentos depois, eles fecharam a porta, deixando o lugar completamente silencioso mais uma vez. Droga, terei que ir para o norte, para o Império Mongol. Ele murmurou para si mesmo, sentindo uma pontada de vergonha. Se o plano de fuga deles fosse verdade, ele temia o que poderia acontecer se ele permanecesse prisioneiro em território inimigo. Ser usado como uma arma contra seu pai e Yti seria um destino pior que a morte. Enquanto olhava para o chão, perdido em pensamentos, de repente sentiu algo incomum. Levantando a cabeça, percebeu um silêncio perturbador envolvendo a área. Embora fosse o único prisioneiro ali, o silêncio assustador parecia anormal. Ele se esforçou para ouvir algo, qualquer coisa, mas nenhum som chegou aos seus ouvidos. Seu olhar caiu sobre uma das janelas da sala, de onde ele podia ver o céu escuro. De repente, um brilho vermelho emanou de fora, como chamas iluminando o exterior do castelo. Então, do nada, gritos quebraram o silêncio lá fora. Ele começou a se perguntar o que estava acontecendo enquanto o caos parecia tomar conta da fortaleza. Ele começou a ouvir o choque de metal e os gritos de mais e mais homens. Homens começaram a correr pelos corredores da prisão, abrindo a porta e correndo em direção à cela dele. Eles tentaram destrancá-la às pressas, seu desespero era evidente. Embora o príncipe não soubesse exatamente o que estava acontecendo, ficou claro que a fortaleza estava sendo invadida de alguma forma, enchendo-o de esperança. Mas então, enquanto Momonosuke observava os homens gritando e se atrapalhando para destrancar as celas, a atenção dele se voltou para o corredor. Seus rostos se transformaram em puro terror quando lobos gigantes apareceram aparentemente do nada. As feras atacaram sem hesitação, massacrando os homens com ferocidade.
Seus gritos ecoaram enquanto os mongóis tentavam afastar as criaturas, sem sucesso. O príncipe se afastou das barras, observando com espanto aterrorizado enquanto os lobos matavam cada homem. Ele ficou congelado, sua mente incapaz de compreender o que estava vendo. Os lobos, elevando-se a quase 1,5 metro a 2 metros de altura, estavam imóveis na frente de sua cela. Era uma visão horripilante. Os lobos pararam de se mover após o massacre e ficaram em silêncio. Então, passos ecoaram pelo corredor até que uma figura familiar apareceu diante de sua cela. Era Lord Kin'emon de Yin, acompanhado por um homem estranho, claramente um estrangeiro. Sua falta dos olhos amendoados característicos de It e os estranhos círculos verdes dentro deles o marcavam como um estranho. Sua armadura impressionante e um emblema desconhecido em seu peito o diferenciavam ainda mais. Príncipe Momonosuke. Kin'emon murmurou com alívio evidente em sua voz. Lord Kin'emon, o que está acontecendo? Momonosuke perguntou, atordoado, sua surpresa só aumentando ao ver o homem desconhecido ao seu lado. Estamos aqui para resgatá-lo. Nós nos infiltramos na fortaleza Higashi e estamos tirando você de lá, respondeu Kin'emon. O estranho permaneceu em silêncio. O homem olhou para os lobos que começaram a se mover novamente. Eles se viraram em direção à porta da prisão e desapareceram no corredor. Vê-los desaparecer enviou um arrepio por Momonosuke. Tudo parecia surreal, mas ele não disse nada. Vamos. Os lobos limparam o caminho, disse o estranho calmamente, liderando o caminho à frente. Kin'emon seguiu sem questionar, mantendo o príncipe por perto, ajudando-o a sair da cela enquanto Momonosuke lutava para andar. Eles se moveram pelos corredores da fortaleza até que finalmente emergiram do lado de fora, o estranho os guiando com precisão infalível. Momonosuke ficou surpreso com a cena diante dele. Do lado de fora da fortaleza, milhares de soldados se enfrentavam em batalha, com chamas lançando uma luz assustadora no caos. O que está acontecendo? Ele murmurou visivelmente abalado. Estamos destruindo a última fortaleza mongol em It, príncipe. Nós os derrotamos e agora, com seu resgate, restauraremos o império à sua antiga glória, respondeu Kin'emon, carregando o príncipe sobre o ombro enquanto se moviam pelo caos. O estranho continuou a liderar o caminho pela fortaleza, parecendo conhecer cada detalhe de seu layout. Depois de algum tempo, eles pararam em uma área mais aberta. Lá, vários homens vestindo armaduras com o mesmo emblema do estranho estavam reunidos, mantendo sua posição. Na frente deles estava outro grupo, liderado por ninguém menos que o próprio Khotun Khan. O líder mongol estava em silêncio, esperando, sua expressão sombria e pensativa. Quero que 3 de vocês escoltem o príncipe de It para fora. O caminho está livre, John instruiu seus homens. John Artika, você vai lutar contra Khotun Khan? Kin'emon murmurou em descrença. Até mesmo Lord Shimura, que havia chegado ao local, olhou para John com preocupação. Sim, vou acabar com isso agora, enquanto você leva o príncipe para um lugar seguro. A vitória já é nossa, John respondeu indiferentemente, dando de ombros enquanto passava por seus homens. Sem hesitar, ele avançou em direção a Khotun Khan, que estava esperando o tempo todo, como exigido antes de John ir resgatar o príncipe com Kin'emon. Então, você aceitou meu desafio, disse Khotun Khan, um homem enorme maior que John, segurando uma lança nas mãos. Sua voz estava cheia de sarcasmo e desdém. Encurralado, Khotun propôs um duelo, combate individual. Se vencesse, ele exigiria ser escoltado para fora de It em segurança. Lord Shimura hesitou e Kin'emon não gostou da ideia, mas foi embora com o príncipe e os guardas reais. Comandante, você não deveria aceitar o desafio dele. Ele é um covarde. Shimura declarou indignado. Eu me lembro da primeira vez que ele veio ao nosso país. Um dos nossos samurais o desafiou, e ele simplesmente o incendiou antes que ele pudesse reagir. Não vale a pena lutar contra esse homem. John apenas balançou a cabeça, confiante. Não se preocupe com isso. Eu cuido dele, ele respondeu, totalmente ciente de que Khotun Khan poderia usar truques sujos, mas sem se deixar intimidar. O silêncio caiu sobre a área. Todos recuaram, deixando um espaço livre para o duelo. Enquanto isso, Kin'emon e os guardas Artikan escoltaram Momonosuke para fora da fortaleza através do portão. O príncipe não conseguia ver como a luta terminou, mas algo no olhar de John indicava que o resultado já estava decidido. Kin'emon e os guardas reais confiavam em John para vencer, embora o príncipe olhasse para trás com perguntas persistentes que permaneceriam sem resposta por enquanto. John encarou seu inimigo por um momento, e Khotun Khan olhou novamente em seus olhos. Você nos causou muitos problemas aqui, estrangeiro. Pelo menos eu vou te levar para a morte. Você vai se arrepender de ter vindo para essas terras, Khotun disse com um sorriso malicioso. John permaneceu firme, em silêncio, enquanto o líder mongol permanecia no lugar, com seus soldados observando e esperando o início da luta. Sem aviso, Khotun pegou um frasco de óleo do cinto e jogou no chão, espalhando-o ao redor de si e de John. Rapidamente, ele acendeu o óleo com 2 pedras especiais, causando uma explosão de chamas. Ele estava preparado para morrer, mas pretendia levar o rei estrangeiro, que havia causado tantos problemas para os mongóis com ele. Khotun entendeu que John estava por trás das estratégias que haviam esmagado suas forças. Seu nome já era conhecido e temido até mesmo dentro do Império Mongol, e a mera menção dele desmoralizava os exércitos inimigos. Khotun esperava que, com John eliminado, o grande cão pudesse retomar o controle de It. John Artika! Lord Shimura gritou enquanto as chamas começaram a se espalhar, engolfando John e Khotun no plano dissimulado do mongol.
Foi um movimento covarde e Khotun Khan parecia disposto a sacrificar sua própria vida para matar o rei estrangeiro. Ele não tinha outra saída. Seu exército foi derrotado, e esta era sua posição final. O fogo se espalhou rapidamente e Khotun, confiante em sua vitória, começou a gritar de dor enquanto sua pele queimava. Desesperado, ele engoliu o veneno para apressar sua morte. O que ele não esperava era a ausência de gritos do outro lado. Em vez disso, ele ouviu passos firmes se aproximando através das chamas. Antes que ele pudesse reagir, sua cabeça foi cortada em um único golpe por uma katana que brilhava através do fogo, forjada em aço valeriano. É uma pena que eu tenha que lhe dar uma morte rápida, mas eu ainda preciso da sua cabeça intacta e não queimada, Jon comentou, segurando a cabeça decepada de Khotun Khan pelos cabelos. Apesar de suas pernas estarem envoltas em chamas, Jon parecia imperturbável. Afinal, ele era um dragão. Jon emergiu do fogo, carregando a cabeça de Khotun Khan. As chamas lamberam sua armadura, mas ele não demonstrou nenhum sinal de dor. Parece que acabou. Alguém pode pelo menos jogar um pouco de água em mim? Jon disse calmamente. Um de seus homens respondeu rapidamente molhando-o com água. Lord Shimura, atordoado, observou Jon. Ele ainda estava tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. Jon havia demonstrado uma habilidade nunca antes revelada, algo além do entendimento comum, ninguém poderia resistir a um fogo como aquele. Enquanto isso, no campo de batalha, os mongóis estavam sendo massacrados com apenas alguns conseguindo fugir. A luta havia acabado. O líder dos invasores estava morto, e os soldados restantes simplesmente largaram suas armas, reconhecendo a derrota. Assim, a província oriental foi totalmente libertada, com Jon Artica conquistando mais uma vitória em sua crescente lenda, longe de sua terra natal. Capítulo 199 Fim da invasão. Terceira pessoa POV. It, 297 d.C. Vai, vai, vai! O grito do líder do exército ecoou enquanto seus homens avançavam para o campo de batalha. O inimigo não estava muito atrás, avançando para encontrá-los no meio do campo. No momento seguinte, lanças e espadas se chocaram umas contra as outras. Os homens de It, incluindo soldados comuns e samurais, lutaram sem escudos. Em vez disso, eles preferiram lanças para seu alcance. As armas colidiram enquanto ambos os lados lutavam para encontrar uma abertura no exército adversário. Enquanto isso, o líder do lado It observava atentamente o campo de batalha. Oden-sama. Um dos samurais se aproximou e continuou. Estamos tendo problemas no flanco direito. Devemos reforçar esse lado? Ele perguntou. Sim, reforce. Puxe os soldados do centro para aquele lado, o Shogun comandou. O samurai assentiu e galopou para repassar as ordens. Esta foi a Batalha da Fronteira Norte, travada para repelir a invasão daquela direção. Já fazia luas desde que começou, e eles estavam lutando para impedir que as forças inimigas avançassem. Na verdade, foi uma tentativa dos mongóis de dividir a atenção das tropas e permitir que seu exército oriental escapasse. Apesar disso, não havia notícias da região oriental, mas todos presumiram que eles ainda estavam lutando para resistir. O Shogun assistiu a batalha se desenrolar ao lado de seus comandantes, observando seus homens segurando a linha. Ele acreditava que esta seria mais uma luta inconclusiva. No mínimo, eles não permitiriam que os mongóis acessassem Jit deste lado. Pelo menos mais 20 minutos se passaram enquanto a luta continuava, com os soldados continuando a se chocar. De repente, uma trombeta soou de longe, vinda do leste. Todos voltaram sua atenção para aquela direção, onde o som de cavalos começou a ecoar por trás da colina. Tanto o exército It quanto o mongol ficaram cautelosos, imaginando o que surgiria. Então, uma bandeira branca com um floco de neve azul apareceu, liderando um exército que avançou rapidamente em direção ao flanco direito do inimigo. Eles finalmente chegaram, Oden murmurou, um pequeno sorriso se formando ao ver o lobo gigante em armadura avançando, liderando seus homens em uma carga de cavalaria. O rei Ártico estava reivindicando sua própria glória ao se aproximar dos mongóis, que agora estavam em pânico, tentando desesperadamente parar o ataque. Roar, o rugido do lobo os congelou de terror, espalhando medo e caos. Jon liderou suas forças para o exército inimigo sem resistência, esmagando a primeira onda sob os pés. Como uma tempestade, eles rasgaram, abrindo caminho enquanto seus homens avançavam, devastando o inimigo de dentro. Não eram apenas os soldados do Ártico seguindo seu rei. Duas províncias se juntaram a Jon no norte, enquanto Lord Shimura permaneceu no leste para organizar suas terras devastadas, e Kinemon, outro comandante, foi para o sul. Assim, Jon seguiu para o norte com o príncipe após resgatá-lo. Ele havia cortado toda a comunicação inimiga, garantindo que o exército do norte estivesse alheio aos eventos no leste. A habilidade de Jon de interceptar mensagens e até mesmo espalhar informações falsas garantiu que o inimigo continuasse lutando cegamente, permitindo que ele desferisse um golpe tão severo que o Império Mongol lutaria para se recuperar por anos. Essa estratégia deixou os adversários despreparados, como era evidente agora. Seus homens rapidamente começaram a dizimar o inimigo, um soldado de cada vez. Não demorou muito para o exército adversário entrar em colapso. Depois de apenas 10 minutos com Jon continuando a derrubar os inimigos usando uma naginata, uma que ele havia tomado depois que Khotun Khan morreu queimado, e suas forças,
numeradas em dezenas de milhares, dominando o campo de batalha, a maré virou. Logo, alguns soldados inimigos fugiram o mais rápido que puderam, mas o caos já os havia engolido. Enquanto enfrentavam o inimigo de frente, o exército de Jon causava estragos por dentro. Mais e mais soldados do Ártico e aliados It penetravam nas linhas inimigas, quebrando suas formações completamente. Até mesmo soldados do Shogun começaram a avançar pelas defesas mongóis, liberando o caos completo no exército invasor. E assim, todo o exército inimigo entrou em colapso, com todos que puderam fugindo do campo de batalha o mais rápido possível. Vamos voltar. Não há mais nada a fazer aqui, disse Jon, observando os mongóis recuando para o norte enquanto alguns soldados continuavam a persegui-los. O campo de batalha estava coberto com os corpos de seus inimigos, e todos os aliados começaram a levantar suas armas em exultação, celebrando a vitória. Jon retornou ao lado de Ghost para onde o Shogun estava esperando, um sorriso persistindo em seu rosto pelo triunfo do dia. Jon Dono, é um imenso prazer tê-lo aqui para acabar com esta luta, e fiquei ainda mais feliz quando recebi a notícia que você enviou sobre a segurança do meu filho, murmurou o Shogun para Jon, que assentiu de cima de seu lobo. Sim, parece que essa invasão finalmente acabou, respondeu Jon. 6 meses de luta, 6 luas de batalha, e finalmente tudo acabou, ele murmurou antes de ser interrompido pelos aplausos dos soldados direcionados a ele. Okushino Makami, Okushino Makami, Okushino Makami, Okushino Makami. O nome do grande lobo branco, o espírito guardião, dado a Jon, foi gritado repetidamente. Mais e mais pessoas de It se juntaram ao canto, apontando para ele. Agora todos sabiam de seus feitos incríveis. Jon assistiu à cena com um comportamento calmo. Ele não sentiu nem constrangimento nem orgulho pelo heroísmo atribuído a ele. Ele sabia que tinha feito uma diferença significativa na luta contra os mongóis, mas ele tinha feito isso por seus próprios interesses. Esta não era sua terra natal. Agora tudo o que ele queria era receber sua recompensa como parte do acordo que ele tinha feito com a princesa. Enquanto o povo celebrava e gritava o nome de Jon, ele finalmente seguiu para o acampamento militar ao lado do Shogun. Suas tropas que ficaram para trás para escoltar o príncipe já estavam chegando. Eles não tiveram que esperar muito pela chegada do príncipe Momonosuke na tenda de seu pai. O reencontro foi profundamente emocionante. Momonosuke parecia muito mais apresentável do que quando foi resgatado da fortaleza Higashi. Pai? Momonosuke murmurou hesitante enquanto se aproximava. O Shogun não disse nada a princípio. Ele deu um passo à frente lentamente, erguendo as mãos até o rosto do filho e tocando gentilmente sua testa. Estou feliz que você esteja vivo, Momonosuke. Se algo tivesse acontecido com você, eu não saberia o que fazer. Mas você era forte, ele disse, sua voz cheia de emoção. Pai, eu era um prisioneiro, respondeu o príncipe, claramente abalado. Eu deveria ter vergonha de mim mesmo pelo resto dos meus dias. Está tudo bem, disse o Shogun firmemente. Sei que não foi a melhor experiência, mas seja forte, Momonosuke. Você ainda é jovem e tem muito a aprender. Um dia, você será um grande governante. Não deixe que isso quebre. Use isso para se tornar mais forte. Ele desejou que seu filho tivesse sido o único a liderar o ataque contra os inimigos e expulsá-los. Mas ele também entendeu que o mais importante era que Momonosuke estava vivo. Agora, ele tinha uma chance de corrigir seus erros e ficar mais forte. Depois de algum tempo conversando, o Shogun voltou-se para Jon. Juntos, eles organizaram o retorno das tropas, garantindo que não houvesse mais inimigos nas proximidades nos dias seguintes. Com Jon monitorando o território mongol, eles finalmente confirmaram que a área estava segura e começaram sua jornada para o sul, em direção à capital. A fronteira norte estava finalmente segura. Os mongóis abandonaram quaisquer planos de tentar outra invasão em breve após perderem tantos recursos e homens na campanha fracassada. Nos dias que se seguiram, enquanto viajavam, Jon se viu em sua cama deitado nu e lendo um livro ao lado de Daenerys, que descansava a cabeça em seu peito nu. Então, finalmente acabou? Vamos para casa? Dany perguntou, olhando para Jon, virando a cabeça, mas nunca se afastando do calor do corpo do rei do Ártico. Sim, só precisamos cuidar de mais algumas coisas na capital e então finalmente iremos embora, respondeu Jon. Daenerys o estudou. Quando ela escolheu continuar sua jornada com Jon em vez de seguir seu próprio caminho e ficar em Artica. Ela nunca imaginou que acabaria passando tanto tempo ao lado dele ou vivenciando tudo que eles tinham juntos. Além disso, agora ela o amava. Naquela época, ela não confiava totalmente nele, mas escolheu o que parecia ser o caminho mais seguro. Ela não podia negar que havia tomado a melhor decisão possível. Ela não só tinha visto o mundo, mas também tinha conhecido sua sobrinha e eventualmente seu futuro marido. Juntos, eles reconstruíram a casa Targaryen e além disso, trouxeram a glória de volta à casa com todos os dragões que agora possuíam. Nós já conversamos sobre isso. Você sabe que não tenho intenção de elevar os nomes dos Targaryens ou dos Starks, Jon disse enquanto folheava o livro, já adivinhando o que ela estava pensando. Daenerys frequentemente trazia esse tópico à tona desde que decidiu se casar com ele. Eu sei. Somos Articans, mas mesmo assim ainda somos Targaryens, Jon. Somos os últimos, e seremos o futuro da família, ela comentou, olhando diretamente em seus olhos. Talvez. Não direi que não quero filhos. Alguns seriam legais? Jon sorriu. 3 deles, ela respondeu de repente. O quê? Ele olhou para ela, surpreso. Você sabe que eu tenho sonhos com Artica, certo? Desde que nos conhecemos, ela murmurou. Sim, você disse que viu Artica, a grande árvore. Jon respondeu em um tom calmo.
Eu vi mais do que a cidade. Eu não te contei tudo, Daenerys murmurou, olhando para ele com um brilho enigmático nos olhos. Jon levantou uma sobrancelha, sinalizando sua curiosidade. Eu vi nossos filhos, Jon. 3 deles. 2 meninos e uma menina. Estávamos andando em plataformas cheias de dragões, e havia uma montanha fora da cidade. Ela revelou. Isso foi quando nós tiramos você de Pentos? Jon perguntou, curioso e surpreso ao ouvir isso. Ele sabia que Daenerys parecia ser como uma ancestral dela, a mesma que salvou a família Targaryen. Sim, é por isso que, bem, eu pensei que estávamos destinados a ficar juntos, ela confessou. 3 filhos não é um número ruim, comentou Jon, sem descartar o sonho. Eu não te vi naquele dia, mas soube que eles eram nossos filhos assim que vi suas feições, mesmo que todos eles tivessem a minha coloração. Bem, o eu do futuro mencionou algo sobre você estar em Winterfell naquele dia, ela disse pensativamente. Winterfell, eu estava lá. Jon murmurou curioso. Foi estranho para Jon ouvir isso. Afinal, ele sabia que estava tendo um relacionamento complicado com seu tio. Ele não sabia como encará-lo sem deixar sua raiva fluir, e ele deveria ser o senhor de Winterfell. Eles devem ter se reconciliado de alguma forma, porque não poderia ter sido Robb. Jon balançou a cabeça cético. Ele não achava que a reconciliação com Robb seria possível. O relacionamento deles tinha ido muito além de qualquer chance de perdão. Talvez tenhamos mais filhos do que isso. Afinal, eu ainda era jovem no sonho. Não podia ter mais de 25 anos, ela disse, provocando. Bem, talvez possamos ter 12 filhos, Jon riu, entrando na brincadeira. Então, agora sou Alysanne Targaryen. E você seria Jaehaerys Erisi, ou algo assim? Ela riu também, referindo-se à lendária rainha que teve 12 filhos antes da Dança dos Dragões. Não, nós não somos eles. Eu sou Jon Artica, e acho que você será Daenerys Artica, o reino mais ao norte do mundo e o mais poderoso, ele respondeu com um sorriso. Nada mal, ela disse em troca antes de olhar para uma das velas e acrescentar. Sabe o que é mais estranho que eu vi no sonho? Isso vai te surpreender. Ela comentou. Ela fez uma pausa, capturando a curiosidade de Jon enquanto ele observava, inseguro sobre o que ela estava prestes a dizer. Havia um dragão diferente naquele dia, ela disse. O que você quer dizer com diferente? Era branco com manchas verdes? Jon disse brincando, pensando em Aragorn. Não era seu dragão, Jon, ela afirmou, sabendo exatamente o que estava descrevendo. Pelo menos, eu não acho que era. Ela fez uma pausa antes de continuar. Quero dizer, era branco e muito grande. Mas, tinha uma barba. Não consegui dizer o que era, mas o que mais me chamou a atenção foi que ele falava, Jon. Ele falava comigo, revelou Daenerys. O que você quer dizer com isso? Jon levantou uma sobrancelha, intrigado. Estou dizendo, Jon. Pelo menos no sonho, ele falava com nossos filhos. Quero dizer, nossos filhos falavam com ele e ele respondia. Isso é possível. Ela murmurou, ainda perplexa. Jon olhou para ela por alguns segundos antes de responder, não sei. Honestamente não sei se é possível. Ele fez uma pausa e acrescentou, mas também não posso desacreditá-lo completamente. Este mundo é muito louco, e muitas coisas podem surgir dele. Foi estranho. Ele até sabia que eu não era eu. Quando tive o segundo sonho, assumi o corpo do meu eu futuro. Segui nossos filhos até uma das últimas plataformas, onde o dragão falou comigo. Ele disse que eu estava vendo o meu futuro, e que era o eu do passado respondendo a uma pergunta do nosso filho mais velho, que estava preocupado com o comportamento da mãe quando seu eu mais jovem assumiu o controle do corpo dela e se sentiu perdido. Ela explicou. Jon não sabia o que dizer sobre isso. Talvez a resposta viesse com o tempo. Ele colocou o livro de lado e a puxou para perto. Chega de falar sobre sonhos. Vamos praticar como fazer nosso primeiro filho, disse Jon, enquanto Daenerys ria e logo subia em cima dele. Poucos dias depois, eles chegaram à capital Ygritte, que parecia muito mais brilhante do que a última vez que estiveram lá. O povo já sabia das notícias e estava comemorando em antecipação a vitória sobre os invasores. Eles entraram na cidade enquanto os exércitos permaneceram do lado de fora. Jon, Daenerys e os outros foram diretamente para o castelo. Ygritte e Rhaenys tiveram que ficar nos navios por causa dos dragões, então eles não estavam presentes na capital. Muitos membros da administração do país estavam reunidos, junto com a princesa que veio receber seu pai e seu irmão. Ela não conseguiu se conter e deu um passo à frente, quebrando o decoro esperado dela. Pai, tivemos uma vitória esplêndida. E você, irmão, é tão bom ver você. Iori exclamou, abraçando seu irmão. Ela parecia aliviada. Desde sua captura, ela estava profundamente preocupada, e agora seu resgate lhe trouxe imenso conforto. Depois de cumprimentar sua família, Iori se virou para Jon. Obrigada por tudo. Ygritte nunca vai esquecer o que você fez, ela disse, seus olhos fixos nele. Ela levantou levemente a saia do vestido e se curvou em um gesto de gratidão e etiqueta. Sua expressão era de respeito e apreciação, mas havia uma franqueza em seu olhar que muitos podiam ver. A princesa não pareceu se importar, e Jon percebeu isso também, embora ele não tenha dito nada. Jon sentiu que não havia necessidade de palavras floridas. Ele havia cumprido sua parte do acordo com ela, e isso era o suficiente para ele. Venha, vamos entrar. Temos um grande banquete para dar esta noite, o Shogun insistiu. E Iori seguiu, lançando outro olhar para Jon antes de avançar com seu pai e irmão. No final, uma celebração por toda a cidade foi realizada como um grande festival de vitória. Um banquete reservado para os heróis foi preparado no castelo.
Você sabe que tipo de máscaras as pessoas estão usando hoje à noite? Arya perguntou enquanto estava na sacada ao lado de Jon, olhando para a cidade abaixo. Lá fora, as festividades eram animadas, enquanto dentro do palácio, o banquete estava a todo vapor em um grande salão. Depois de falar com muitas pessoas, Jon decidiu tomar um pouco de ar fresco na sacada. Arya, que o acompanhava, aproveitou a oportunidade para fazer seu comentário. E você está usando águias para ver isso? Jon levantou uma sobrancelha, curioso. Claro, vocês têm suas águias, filhas de Caraxes. E eu comprei um pássaro antes de começarmos a campanha de guerra. Vocês não viram o pássaro que está sempre comigo? Ela provocou. O azul? Bem, não posso dizer que é feio, Jon respondeu com um sorriso. Arya mostrou a língua para ele, brincando. De qualquer forma, é melhor eu ir. Parece que alguém está vindo falar com você, ela disse, erguendo uma sobrancelha antes de sair. Jon viu uma mulher em um vestido real se aproximando dele. Espero que o banquete seja do seu agrado, disse a princesa Iori enquanto se aproximava sem guardas. Mas eu precisava de um pouco de ar fresco, respondeu Jon. Ele tinha o hábito de observar as estrelas em qualquer reunião quando precisava de um respiro. Espero que sim, mas sabe, Jon Artica, acho que você é um homem muito estranho, ela comentou de repente, observando Jon enquanto ele olhava para o céu. Um ato que ela achou estranhamente simples. Quando Jon desviou o olhar das estrelas para ela, sua expressão confusa, ela continuou, observando seu rosto duvidoso. Perdoe-me se o ofendi, mas não entendo muitas coisas. Você é um homem muito poderoso, e se pelo menos metade dos rumores forem verdade, eu realmente não entendo. Você poderia ter o mundo inteiro aos seus pés com suas habilidades, mas você não parece se importar com isso e parece gostar de coisas simples, ela disse, olhando para ele e tentando decifrar o que estava em sua mente. Jon riu, incapaz de segurar uma risada. Conquistar o mundo? Nunca planejei algo assim. Prefiro que o mundo tenha sua autonomia, contanto que Artica seja forte e independente. Não ligo para tais ambições, ele respondeu sinceramente. Ele fez uma pausa antes de continuar, afinal, o mundo nunca será completamente conquistado. Isso levaria tempo e energia, coisas que eu não tenho. Mesmo que eu pudesse viver 5 vezes mais. É melhor que as coisas fiquem como estão, ele concluiu. Jon sabia que Artica era o suficiente para ele. Ele não aspirava a ambições maiores. Tudo o que ele queria era que seu reino permanecesse independente e tivesse um comércio sólido com o resto do mundo. Para ele, isso era suficiente. Novas terras trazem novas responsabilidades. Além disso, o mundo como conhecemos com as soberanias que cada terra possui, é como deveria ser. Mesmo que eu possa discordar de uma coisa ou outra, não posso mudar tudo. E não quero. Governar terras além do meu reino seria uma complicação desnecessária. Westeros já nos mostrou quão difícil pode ser administrar tantos reinos diferentes sob uma regra, disse Jon. Estava claro que isso não fazia parte de seu plano no momento. A princesa assentiu lentamente, refletindo nas palavras de Jon. Acho que isso faz sentido, ela murmurou, tentando entender o raciocínio dele. Além disso, Jon continuou abordando a questão deixada sem resposta. Você sabe que eu já fui um bastardo, certo? Eu vivi pior que um servo na casa do homem que eu acreditava ser meu pai. Estou acostumado a limpar esterco de cavalo e alimentar cachorros no canil, Jon disse com um pequeno sorriso. É difícil imaginar que, hoje você tem 17 anos de idade e é capaz de liderar uma guerra inteira. Você sabe o quão difícil é acreditar nisso, não sabe? Ela murmurou. Bem, não pense demais. Apenas aceite as coisas como elas são. Afinal, não vejo problema em fazer a mesma coisa que um rei se for necessário, Jon respondeu simplesmente. Apesar da resposta que poderia ter sido interpretada como curta, a princesa deu um pequeno sorriso. Bem, acho que você está certo, ela disse no final antes de mudar de assunto. A propósito, ouvi dizer que você tem uma quarta esposa agora, ela murmurou. Sim, estou adotando os costumes da minha família, disse Jon, dando de ombros sem dar desculpas. Entendo, ela respondeu, parando por alguns segundos antes de continuar. Bem, é melhor eu ir. Afinal, sua esposa ou futura esposa está esperando por você. Eu procuro mais tarde, se não for inconveniente para discutir nosso acordo, ela disse, olhando para ele intensamente. Tudo bem. Você pode me encontrar como sempre fez antes, disse Jon com um sorriso brincalhão. Ela respondeu com um sorriso sutil, mas logo se afastou, deixando Jon. Ele se virou para olhar para a mulher de cabelos platinados esperando por ele em um vestido branco radiante, ainda mais impressionante do que a própria princesa. Você gostaria de dançar comigo, sobrinho? Ela perguntou com um sorriso travesso, seus lábios se curvando instintivamente. Por que não? Eu adoraria dançar com você, tia, ele respondeu, pegando-a pela cintura e levando-a de volta para o salão. Capítulo 200 Deixando It. Terceira pessoa POV. It, 297 d.C. Você tomou uma decisão sobre a proposta do meu pai? Jon ouviu a princesa enquanto caminhavam pelos corredores do castelo em direção ao tesouro. Ainda não. Mas você está bem com isso? Jon perguntou. Não posso dizer que viver longe de It me agrade, rei do Ártico, mas... Ela parou para olhá-lo por um segundo. Eu não poderia pedir melhor. Com essas palavras, eles continuaram pelos corredores até chegarem ao lugar que já tinham visitado uma vez. Depois que ela abriu a porta com uma chave que ela guardava, ambos entraram na ala do Tesouro Real. Jon olhou para sua recompensa com um olhar satisfeito, enquanto as mãos da princesa começaram a enrolá-la.
colocando-a em um tubo preto e selando-a antes de entregá-la ao estrangeiro. Espero que isso seja útil. John comentou, olhando para o porta-documentos lacrado. É para ser. Afinal, minha mãe o recebeu de sua família, passado de geração em geração até chegar às mãos de quem o usaria. A bruxa vermelha disse que seria você. Embora esta seja uma das últimas memórias de minha mãe, você salvou It e merece este item mais do que qualquer outra pessoa. Espero que seja tão útil quanto você parece acreditar. Na verdade, esta tarefa deveria ter sido passada para mim após a morte de minha mãe, então estou feliz por finalmente poder encontrar a pessoa que o guardará. Ela disse enquanto John assentia. Eu acho. John murmurou enquanto ambos pareciam ficar em silêncio. O único som era o crepitar da tocha de John enquanto a princesa olhava para John. Ele olhou para ela por alguns segundos até que ela desviou o olhar. Acho que deveríamos ir. Não podemos ser vistos juntos assim, ela disse, e John assentiu. Eles retornaram aos andares superiores do castelo, passando por um ou dois servos trabalhando no castelo. Eles viram John Arctic e uma mulher encapuzada. É claro, rumores circulariam nos próximos dias, mas nenhum sobre a mulher ser a própria princesa, pois ela estava escondida e dificilmente seria suspeita. Mesmo que alguém adivinhasse, eles correriam o risco de perder a língua. Obrigada por me acompanhar até aqui, Rei do Ártico. Espero que tenha uma boa noite, ela disse em frente à sua porta, onde não havia guardas presentes, pois ela os havia dispensado para se despedir. Foi uma honra, princesa. Espero que você também tenha uma boa noite, disse John, assentindo antes de sair e retornar ao seu quarto. Rei Ártico, ela chamou de repente enquanto sua porta estava entreaberta, e John se virou para ela, curioso. Ela olhou para ele, apertando os lábios antes de continuar. Se você aceitar a proposta, serei uma mulher feliz em acompanhá-lo, mesmo para o outro lado do mundo, ela disse. John assentiu e finalmente saiu, retornando para seu quarto enquanto a porta atrás dele se fechava, com a princesa observando-o por um momento antes de fechá-la completamente. John andou pelos corredores como se já conhecesse o lugar muito bem, passando pelos homens que guardavam os aposentos da princesa. Eles acenaram para ele antes de retornarem aos seus postos. Finalmente ele chegou aos seus próprios aposentos, onde os guardas do Ártico esperavam, aliviados que seu rei estava seguro. Nenhum deles gostava de John vagando pelo castelo sozinho, mas era sua ordem. Meu senhor, você tem uma visitante em seus aposentos. Ela está esperando por você, disse um dos guardas reais, e John assentiu. Sim, estou ciente. Agora, se me derem licença, preciso vê-la, disse John, entrando. Ele encontrou sua tia deitada em sua cama, sorrindo ao vê-lo. Como está meu rei esta noite? Ouvi dizer que ele saiu às escondidas com a princesa de It, ela disse enquanto John erguia uma sobrancelha, ignorando o comentário dela enquanto ia até uma cômoda, colocando o tubo em cima antes de retornar para ela. Eu tive que cuidar de algumas coisas, respondeu John. Gostou do seu pedido de casamento? Como todo mundo no castelo está falando? Ela perguntou, embora não parecesse chateada com isso. Como você sabe disso? Foi uma conversa particular com o Shogun, respondeu John, aproximando-se da cama, onde Daenerys esperava que ele tirasse as roupas. Você sabe que isso é bem óbvio. Além do jeito que você olha para ela, que muitos chamariam de olhar de uma mulher apaixonada. Também seria bem mesquinho para o Shogun não oferecer sua única filha ao homem que lutou por seu país e se tornou um herói. Não é assim que as coisas acontecem ao longo da história. Ela disse enquanto deslizava para a cama, envolvendo os braços ao redor dele para se confortar. Talvez. John afastou o pensamento, selando alguns beijos em seus lábios. Você deveria aceitar. Ela não parece desgostar da ideia, e seria até ofensivo da sua parte recusar, ela disse, enquanto John erguia uma sobrancelha para ela. Você quer me ensinar sobre política? Ele retrucou. Não acho que posso competir com você nisso, mas você parece indeciso. Ainda assim, acredito que fará a escolha certa. Você já tem muitas esposas, poderia ter mais uma ou duas, ela comentou. Vamos deixar isso de lado. Eu decido por mim mesmo. Por enquanto, vamos aproveitar o que resta da noite, minha rainha, disse John, sorrindo enquanto se rendiam um ao outro. No dia seguinte, as celebrações continuaram na cidade, enchendo o lugar de excitação. John partiu para o acampamento do Ártico para celebrar com seus homens, aqueles que lutaram ao seu lado do início ao fim da guerra. Ele passou o dia inteiro lá e passou a noite em sua tenda, enquanto 20.000 articanos celebravam à sua maneira, usando as provisões ainda mantidas nos navios. Muitos samurais e soldados de It se juntaram às festividades, pois os exércitos provinciais estavam por perto. E amizades foram formadas entre eles e os anões ou humanos do Ártico, embora os gigantes continuassem sendo uma raça muito mais reservada, raramente formando laços. Depois, John retornou ao castelo para resolver os assuntos finais com o Shogun. Eles conversaram por horas a portas fechadas, frequentemente com o príncipe Momonosuke presente a pedido do pai. John lidou com as discussões ele mesmo, passando certos pontos para seus ministros quando era conveniente. 3 dias se passaram, durante os quais anúncios foram feitos por todo o país. Mais 3 dias se seguiram, enquanto os exércitos começaram a se dispersar. John compartilhou atualizações sobre como o Império Mongol estava lidando com sua perda devastadora na guerra após tantas vitórias iniciais. O imperador mongol não estava em uma posição favorável, pois a perda de soldados havia sido imensa, deixando questões internas para resolver. John garantiu ao Shogun que eles não representariam uma ameaça por décadas, precisando de tempo para reconstruir um exército forte o suficiente para invadir novamente.
It, no entanto, também enfrentou desafios. Grande parte das terras provinciais havia sido devastada, exigindo anos para restaurar seus campos férteis. Muitas pessoas haviam sido traficadas para o Império Mongol, particularmente mulheres, uma realidade cruel da guerra. O Shogun informou John que tais atrocidades não ficariam impunes. John, no entanto, não podia mais interferir, pois sua presença nesta parte do mundo havia atingido seu limite. Durante esses dias, o príncipe solicitou uma conversa particular com John. Ela se transformou em uma longa discussão de gratidão pelo resgate. O príncipe até propôs fazer de Arya sua noiva, vendo isso como um movimento politicamente vantajoso para fortalecer os laços entre suas nações. Arya, sendo a única mulher solteira de idade e prima do rei do Ártico, teria sido uma escolha adequada. No entanto, ela recusaria imediatamente, e John transmitiu seus sentimentos sobre o assunto. John discutiu o assunto mais tarde e expressou sua gratidão por não forçar tal união. Os preparativos para deixar a capital começaram logo depois. Outra grande festa foi realizada, durante a qual ficou claro que a princesa e o rei do Ártico tinham se tornado mais próximos do que deveriam, gerando rumores. No final das celebrações, o Shogun fez um anúncio sobre as recompensas de John pela guerra. Ele foi presenteado com vários baús cheios de pedras preciosas de jade, ouro e tesouros históricos do país. No entanto, o anúncio final surpreendeu alguns, embora muitos tivessem antecipado algo do tipo. John retornou ao seu acampamento para encontrar um visitante que ele estava esperando. Lord Shimura ainda não havia chegado à capital, pois ele ainda estava organizando a província oriental. John não podia culpá-lo. Parecia que eles nunca mais se encontrariam. Ainda assim, John enviou seus cumprimentos, junto com mensageiros trazendo notícias e relatórios do oeste. Lord Shimura respondeu com algumas palavras para John. O maior guerreiro vivo, uma honra que levarei comigo até o fim dos meus dias, lembrando da nossa luta lado a lado. Essas eram as palavras do velho samurai. Embora ele não fosse um grande admirador do fogo selvagem que John e os Articans usavam, ele entendia que eles não eram samurais presos a códigos rígidos de honra e regras de combate. O que era indiscutível era a mente estratégica de John e sua incomparável habilidade com a espada. John não podia negar que não havia guerreiro vivo que pudesse rivalizar com ele naquele momento, tendo superado todos que ousaram desafiá-lo. Agora, John esperava em uma tenda até que um homem entrasse. Alguém conectado ao Lord Shimura havia chegado. Rei do Ártico. O homem cumprimentou, olhando para John. Você finalmente chegou, fantasma de It, respondeu John, com os olhos fixos em Jin Sakai. Este era o homem que John havia encontrado enquanto ele e alguns outros construíam uma resistência contra a invasão mongol no leste. Jin até ajudou John a resgatar seu tio. No entanto, John havia empregado métodos desfavorecidos pelos samurais, pois ele não era um seguidor de seu código, mas um estranho. Jin Sakai havia enfrentado desdém semelhante, particularmente de seu tio, Lord Shimura, que eventualmente o encurralou. Os dois lutaram, e Jin Sakai emergiu vitorioso. No entanto, ele poupou Lord Shimura, negando-lhe a morte honrosa que ele buscava. A partir daquele momento, Jin deixou de ser um samurai. Sua lenda, no entanto, era bem conhecida nas regiões afetadas antes da chegada de John. John teve que admitir que esse homem havia lutado bravamente por seu país, mesmo que seus métodos se desviassem do rígido código de honra samurai. John respeitava que ele lutasse o melhor que podia. Estou aqui para aceitar sua proposta, Jin disse imediatamente, e John assentiu. Isso é bom. Tenho certeza de que você se tornará um guerreiro poderoso em Artica, e estou disposto a acreditar nisso. Então, bem-vindo às nossas terras, John disse em conclusão. Jin Sakai teve pouca escolha depois que John avaliou sua situação. Ele teria passado o resto da vida se escondendo se tivesse ficado, então a sugestão de John de se mudar para Artica foi um alívio. Obrigado por isso, rei do Ártico, respondeu Jin, e John assentiu. Agora você pode ir, designei uma guarda real para informá-lo sobre sua partida e onde você ficará. Uma parte dos meus homens já está marchando para o sul, você pode se juntar a eles, disse John. Jin assentiu antes de partir. John já havia colocado suas tropas marchando para o sul sabendo que a jornada levaria muito tempo. Ele os enviou em pequenos grupos para evitar a necessidade de grandes acampamentos, o que atrasaria seu progresso. No final, a jornada avançou rapidamente. John finalmente deixou o acampamento com os homens restantes e retornou à cidade. Lá, ele começou o processo de se despedir formalmente do Shogun, seu filho e os principais administradores e nobres do Império. Espero que esta não seja a última vez que nos encontramos, rei do Ártico. Se for, saiba que você será inesquecível nestas terras. Sua lenda será passada de geração em geração. Você deve saber disso, disse Oden enquanto John assentia. Aprecio suas palavras. Talvez eu não mereça tal reputação, John respondeu humildemente. Você faz. Você é nomeado o maior guerreiro do mundo, e muitos escreverão isso em nossos livros de história. Espero que nos encontremos novamente se o destino permitir. Além disso, prometa-me que você cuidará dela, acrescentou Oden. John assentiu e se afastou enquanto outros vinham se despedir. Pai, disse a princesa, usando um vestido longo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Minha filha, espero que você encontre felicidade em terras estrangeiras. Do fundo do meu coração, rezo para que esta não seja a última vez que nos vemos. Espero que você nos visite um dia, trazendo meus netos para que eu possa conhecê-los e ver que eles são tão impressionantes quanto o pai. A voz do Shogun quebrou quando ele viu sua filha desabar em lágrimas.
Eu também não quero que esta seja a última vez que te vejo. Um dia, se eu puder, retornarei a It. Quero encontrá-la sob o governo da nossa família em seu auge novamente. Até lá, sentirei sua falta e do meu irmão, ela disse, ainda em lágrimas, enquanto abraçava seu pai e depois seu irmão, quebrando todo o decoro real. Mas ninguém poderia culpá-los, não quando a filha estava indo embora. John sentiu uma pontada de culpa por isso, mas ele já tinha falado com o Shogun e sua filha. Momentos como esse eram inevitáveis com ela indo para o outro lado do mundo. Como gesto final, John presenteou o Shogun e seu herdeiro com 2 espadas de samurai, feitas por ele de aço valeriano. Era um símbolo de amizade, significando não apenas o sangue derramado juntos no campo de batalha, mas também o sangue que agora compartilhavam, forjando um vínculo eterno entre John e esta terra. John começou sua partida, montando Ghost vestido com sua armadura de guerra, a mesma que ele havia usado durante todo o conflito. Arya cavalgou ao lado dele, acompanhada pelos principais guerreiros do Ártico, homens que se tornaram lendas por seus atos de heroísmo e grandes vitórias, derrotando figuras-chave no exército mongol e construindo fama que se estendia além da própria reputação de John. A própria Arya ganhou renome após derrotar um comandante mongol em combate individual. Ela foi apelidada de Lâmina de Jade por seus movimentos graciosos, porém mortais, no campo de batalha, sempre com seu lobo ao seu lado, demonstrando sua dupla habilidade e beleza. Na carroça que o seguia, Daenerys e a princesa estavam sentadas, viajando para fora da cidade. O povo de Tianquo se reuniu em massa para testemunhar a partida do herói de It. Okushino Makami, 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 Okushino Makami. O canto do novo título de John ecoou da multidão enquanto eles se moviam lentamente pelas ruas. Os homens do Shogun abriram caminho pela multidão para permitir seu progresso para fora da cidade. Tianquo foi deixado para trás, a população ainda fervorosa de emoção. Assim que eles estavam além da cidade, John se juntou aos seus homens que já tinham desmantelado o acampamento e se preparado para sua jornada para o sul. Muitos samurais e soldados de It se organizaram para escoltá-los. Depois de tudo o que aconteceu, John merecia as maiores honras que o Império poderia conceder, agora aclamado como um guerreiro e herói lendário. Eles viajaram para o sul por vários dias. O grupo consistia em não mais que 5.000 Articans, pois o resto já havia se mudado para o porto de In. Centenas de navios haviam partido de lá, esperando no mar pelo rei e sua companhia. Quando John chegou em In, King Emo o cumprimentou imediatamente. Mas o primeiro destino de John foi o porto, onde ele estava ansioso para se reunir com suas esposas e verificar a gravidez de Grit e seu filho Jaehaerys, que agora tinha quase 1 ano de idade. Ele também queria ver os dragões. Encontrando suas esposas esperando no navio, John não perdeu tempo. Ele abraçou cada uma delas com olhos amorosos que refletiam o profundo desejo que elas sentiam por ele durante sua ausência. É bom ter você de volta, marido. Já faz 6 meses, e tudo o que tivemos foram migalhas de notícias sobre você. Rhaenys disse, seus olhos cheios de desejo, quase como se ela quisesse devorá-lo. Ela segurava seu filho de quase 1 ano nos braços. John não pôde deixar de notar o quanto o menino se parecia com ele. A criança pareceu reconhecer seu pai, estendendo a mão para ele. John o pegou nos braços, segurando seu terceiro filho com força, dominado pelo amor paternal que sentia depois de tanto tempo separados. Ygritte ficou parada ali perto, em silêncio, até que John se aproximou dela e pegou sua mão. Conversamos mais tarde. Como você está? John perguntou, voltando sua atenção para sua barriga inchada. Pressionando a mão gentilmente contra ela, ele podia sentir a vida dentro dela. Ela estava prestes a dar à luz, ela já deveria ter dado à luz, mas parecia que ela havia se forçado a esperar pelo retorno dele. De alguma forma, ela havia conseguido. Mas agora, tudo estava prestes a mudar. Estou bem, ela respondeu. Estava claro que Ygritte estava um pouco chateada, pois seu marido tinha ido para a guerra sozinho, mas John nunca teria deixado ir, dada sua gravidez. Ele sabia que ela queria estar ao seu lado, mas também entendia que não era o momento certo. Outras oportunidades viriam. Afinal, o mundo nunca seria um lugar pacífico, e Artica sempre teria inimigos para enfrentar. John começou a passar tempo com sua família e os dragões, que não eram mais pequenos. Eles tinham crescido até o tamanho de lobos gigantes, causando problemas consideráveis a bordo dos navios. Eles não podiam mais ser mantidos em alojamentos e tiveram que ser movidos para as áreas de armazenamento, deslocando cavalos e outros animais para abrir espaço. Jaehaerys tinha que ser levado aos dragões diariamente, pois, do contrário, eles causariam estragos, quebrando tudo o que viam. Somente o bebê poderia acalmá-los, para que ninguém mais possa controlá-los. John murmurou, observando as feras disputando sua atenção. Ele conseguiu acalmá-las para evitar o caos de criaturas aladas, com garras e cuspidoras de fogo se comportando como cães indisciplinados. Ele agora tinha que usar seus poderes de Varg para controlá-las. Jaehaerys, enquanto isso, parecia gostar do comportamento caótico dos dragões. Em algum momento, ele teria que escolher um dragão para se relacionar, talvez até mais de um. John não tinha certeza de como os dragões escolheriam seus cavaleiros. Enquanto Daenerys e Rhaenys conseguiram reivindicar um dragão cada, John e seus filhos poderiam acabar com vários. Um cavaleiro de dezenas de dragões com poderes de Varg. Quem poderia competir com isso? Controlando todos os seus movimentos por meio de uma conexão mental, John duvidava que qualquer força no mundo pudesse enfrentá-los.
O dragão de Daenerys também havia crescido muito, e ela ficou com ele por horas após encontrá-lo. A criatura reconheceu Daenerys como sua cavaleira no momento em que a viu, assim como o dragão de Rhaenys fez com ela. No entanto, os dragões das duas mulheres não eram tão grandes quanto os dos outros 13. Jon suspeitava que isso pudesse ter algo a ver com a conexão que ele e Jaehaerys compartilhavam com os dragões, mas ele não podia dizer com certeza. A princesa de Ygritte ficou surpresa ao ver as criaturas. Ela tinha ouvido rumores sobre elas, os dragões de Jon não eram mais um segredo em Ygritte. Apesar disso, a maioria das pessoas ainda os tratava como criaturas míticas, exageros para aumentar o status lendário de Jon. Aqueles que perguntaram diretamente a Jon, no entanto, receberam a confirmação. Jon nunca mentiu sobre os dragões, explicando que eles eram parte de sua linhagem. Jon passou horas falando com suas esposas, explicando a situação e suas decisões. Desta vez, ele fez isso cara a cara, não mais confiando em cartas como ele tinha feito nas luas passadas. Suas esposas estavam finalmente satisfeitas com suas explicações. Era hora de retornar a Artica com sua frota de 432 navios. 20 navios foram enviados de volta a Ygritte depois que Jon foi para o norte com seu exército. Eles carregavam mensagens de Jon explicando sua participação na guerra de Ygritte e as razões de sua ausência. Jon não queria se juntar à guerra sem informar seu reino, particularmente sua esposa Serena e seus 2 filhos, que estavam esperando por ele. Ele passou mais um dia na cidade, falando com Kim Aemon e se despedindo dele. Eles tinham formado uma amizade, e Jon aproveitou a oportunidade para finalizar alguns assuntos restantes antes de partir. Uma delas foi uma conversa com Gerion Lannister, que estava vivendo em Yn. Conhecido em Westeros como Leão Sorridente, Gerion confirmou a Jon que não retornaria a Westeros devido à situação de sua família. No entanto, ele fez um pedido um tanto ousado. Por favor, se você puder levar minha filha para seu reino, tenho certeza de que ela terá uma vida melhor lá do que aqui, mesmo sendo uma bastarda Lannister, pediu Gerion. Sua filha, Joy Hill, sempre carregaria o estigma de sua bastardia. Pelo que ele havia aprendido durante seus meses entre os Articans, tais distinções não pareciam existir em Artica. Por meio de suas interações e conhecimento crescente de sua cultura, Gerion passou a admirar e confiar nos Articans muito mais do que esperava. Se eu tiver a chance, eu farei, Jon respondeu, não recusando diretamente, apesar de sua visão menos que favorável da família Lannister. Ele acenou para Gerion antes de finalmente partir, retornando a nave para os preparativos finais. Ao embarcar, Jon notou uma figura impressionante parada em um canto do convés. A beleza única da mulher, marcada por sua postura graciosa, chamou sua atenção. Ela ficou olhando para Yn, como se estivesse se despedindo de sua terra natal pela última vez. Sua expressão era profundamente melancólica. Eu sei que isso é muita coisa. Jon se aproximou dela com uma voz calma, e a princesa se virou para olhá-lo. Peço desculpas por parecer tão retraída e por fazer você pensar que eu poderia me arrepender disso, mas não me arrependo. Eu escolhi isso, Jon, ela murmurou, chamando-o pelo nome. Ela fazia isso desde que ele pediu esse tipo de familiaridade entre eles. Não acredito que serei infeliz com você. Nenhuma de suas esposas é, e todas elas o amam. Por que eu seria diferente? Ela acrescentou. Jon a observou, notando quão profundamente a princesa parecia se importar com ele. Desde o anúncio do casamento e sua jornada para Artica, eles passaram muito tempo conversando. Ela suspirou, vendo seu futuro marido observando-a com intensidade silenciosa. Serei obediente ao meu rei deste dia em diante e lhe darei descendentes dos quais ambas as famílias se orgulharão. E se um dia você puder me trazer de volta aqui para ver meu pai pelo menos uma última vez, daqui a alguns anos, eu serei uma mulher imensamente feliz, Jon, ela disse, fazendo seu único pedido. Tudo bem, veremos o que o futuro reserva, Iori respondeu Jon. Ele ficou com ela por um tempo, eventualmente a acompanhando para se juntar às outras mulheres. Elas não dividiriam os mesmos aposentos ainda. Isso aconteceria somente após o casamento delas em Artica, ou assim elas esperavam. Iori passou um tempo com um grupo de mulheres do Ártico que agiram como companheiras, ensinando-lhe a língua do Ártico e compartilhando histórias sobre a cultura do Reino do Norte e o que ela poderia esperar encontrar lá. Jon então se virou para supervisionar as ordens finais. Os últimos 50 navios ainda no porto começaram a zarpar, deixando as terras de Ygritte para trás. Muitas pessoas gritaram suas despedidas da costa, e Lord Kim Aemon acenou ao lado delas. Jon retribuiu o gesto com um aceno de cabeça enquanto os navios se moviam para o mar aberto. Eles logo se juntaram ao resto da frota, que estava esperando por sua chegada. Finalmente a frota foi alinhada. Entre os navios havia várias novas adições, incluindo um especialmente projetado para transportar uma grande estrutura para transportar itens de Sotórios. Outro navio foi reconstruído para abrigar a forja de aço valeriana, inteiramente operada por anões, que eram apaixonados pelo ofício. A estrutura foi projetada para se mover com a frota, independentemente de seu peso. Com os navios carregados com ouro, jade e todos os tipos de tesouros que receberam, eles partiram, indo para o oeste. Seu objetivo final era retornar para casa, fazendo no máximo 2 paradas ao longo do caminho. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.